Pronto, então vamos começar a gravação. E é isto. Então a monitoria virtual de hoje vai ser sobre cinética de partículas e método energético. Então basicamente a gente vai perpassar o conteúdo que era para ser no sábado anterior e o conteúdo que era para ser neste sábado a gente vai realizar na segunda-feira. Na segunda-feira eu gravo, provavelmente de noite, e deixo anexado para vocês. Tá, então vamos embora. Então a estrutura da aula de hoje a gente vai contextualizar um pouco para entrar em cinética. A gente vai abordar também uma questãozinha para praticar movimento relativo, algo que ficou de fora da aula passada. Vamos perpassar também a mecânica newtoniana e daí a gente adentra em leis de Newton, emprego das leis de Newton em vários sistemas de coordenadas, forças potenciais ou não, aplicação do conceito das engenharias e a gente faz um exemplo simplificado. Aí, método energético, analogamente. Vamos ver o conceito, né? Trabalho de energia cinética, trabalho de potencial, energias potenciais, energia mecânica, energia total, agora levando em conta o trabalho de forças não conservativas, potência e eficiência energética. Vamos ver se dá para conseguir analisar algum emprego em engenharia, mas é basicamente a mesma coisa, não tem muito o que fazer, é só métodos distintos para analisar uma mesma situação. E aplicações e conceitos simplificados. Eu acho que não vai dar tempo de fazer uma questãozinha, mas não tem problema não. Sempre vai ter tempo para eu gravar uma outra aula e mandar resolução de questões. Pronto, então, como eu disse que a gente ia iniciar fazendo a questãozinha, então vamos chegar com tudo para aquecer o corpo. Então tá, aqui é um problema que o rapaz me enviou e eu achei interessante fazer na aula do outro sábado e ficou para esse sábado. Mas enfim, aí eu já mandei para ele a resolução, etc e tal. Esse foi até um problema de prova de Félix do período passado, porque Félix tem mais o hábito de pegar uma questão do BIA e geralmente muito mais de cinemática e colocar na prova. Já José Maria está começando a fazer isso agora há pouco. Então eu não sei se ele vai pegar muito cinemática de uma questão do BIA, mas ele vai provavelmente pegar alguma questão que esteja na ficha que eu preparei. Ele fez isso período passado, provavelmente ele vai fazer isso novamente, tá bom? Então já dei tempo aí de vocês darem uma lida, né? Para quem vai ver isso aí pode dar uma pausa, enfim. Então os carros de corrida A e B se deslocam em trechos circulares de um autódromo, como está descrito aqui. No instante mostrado na figura, a velocidade de A, que é este carro aqui, está decrescendo a uma taxa de 7 metros por segundo quadrado. Importante isso. E a velocidade de B está aumentando a uma taxa de 2 metros por segundo quadrado. Beleza. Então, A está decrescendo a velocidade e B está decrescendo sua velocidade. Interessante. Para as posições mostradas, determine a velocidade de B em relação a A, ou seja, ele quer analisar uma velocidade relativa entre o carro B e o carro A. E a letra B a gente analisa também a aceleração relativa de B em relação a A. Então esse é um problema clássico de análise de relativismo. Então vamos ter aqui um deslocamento, ou velocidade, ou aceleração, ou os três pode ser, né? Os dois também pode ser um, ou dois, ou três, no qual ele vai analisar vetores. Então basicamente o problema da gente é conceituar vetores. Então, para darmos início à resolução desse problema, temos que ter em mente que um sistema de coordenada vai ter que regir o movimento de uma origem até o ponto A e de uma certa origem até o ponto B. Então, a gente tem que ter dois sistemas. Um que vai analisar só o carro A e só o carro B. E depois temos que ter um outro ou o mesmo sistema de coordenadas que consiga analisar ou o carro B em relação ao sistema que estava analisando, o carro A em relação ao sistema que estava analisando o B, ou termos o sistema que analisa o carro B a partir do momento que ele analisa o A também. Ou seja, ou a gente trabalha com dois sistemas de coordenada, ou trabalhamos com três. É isso que eu estou querendo dizer. Basicamente, o problema se resume a isso. Saber quantos sistemas de coordenada estamos utilizando. A partir disso, vamos ter que escolher qual sistema de coordenada iremos utilizar. Então, se a gente tem aqui um movimento que ele varia com o ângulo polar, obviamente a primeira coisa que brota na mente é: poxa, vamos utilizar a coordenada polar.
Só que será que isso vai ser válido toda vez? Então é interessante também a gente observar outras perspectivas, como temos aqui um carro A e um carro B, respectivamente, que estão realizando um movimento circular sempre de raio constante, ou seja, o raio dele é invariável. Então, se a gente parar para comparar aqui a equação de coordenada polar, muitos termos desses vão ser cortados, o que já seria interessante. Só que um sistema como o do polar, ele deveria ser trabalhado quando a gente pudesse sempre empregar o máximo possível, ou a gente tivesse uma condição que realmente anulasse tudo, como esse aqui. Então, utilizar o sistema de coordenada polar é viável também, só que eu não prefiro. Quando estamos trabalhando com objetos realizando movimentos circulares sempre com raios constantes, é muito melhor trabalharmos com coordenadas normal e tangente. Por quê? Porque a coordenada normal ela vai analisar o movimento sempre tendendo ao centro. Ou pode ser um movimento tendendo ao centro de A para esse ponto O de origem aqui, ou de A saindo do centro, sempre nessa direção aqui longitudinal, ou direção radial. E já a coordenada tangente ela vai analisar o movimento do carro sempre tentando sair da trajetória, como a própria velocidade de 162 km/h está descrito aqui. E ainda mais a gente tem uma informação de que a derivada do meu vetor unitário normal é equivalente à derivada do meu vetor tangente. Então isso já é plausível. Por quê? Porque eu tenho um vetor unitário que vai nessa direção radial aqui. Se eu derivar o mesmo, eu obtenho a minha velocidade tangente. Analogamente para B. Derivo o meu vetor unitário na direção aqui normal, vou obter a velocidade de B no mesmo sentido. Então, é muito mais interessante trabalhar com o sistema de coordenadas de trajetória, ou normal tangencial. Era assim que eu partiria para começar a resolver o problema. Então, antes de eu já começar a mostrar a resolução, eu vou voltar à primeira frase que é importante a gente escolher sistemas de coordenadas que vão analisar o problema, porque tudo vai depender de um referencial. Então, eu opto por quê? Vou traçar um sistema de coordenadas aqui. Então, nesse centro de rotação do meu trajeto de carro A, seria o ponto O, e no meu centro de rotação do trajeto de B, o trajeto curvilíneo, seria o centro C. Então, teria basicamente dois centros de coordenadas, como eu descrevi aqui nessa imagem. Tem o centro O e tem o centro em C. Ok? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente analisar vetorialmente. Então, aqui, abaixo na análise vetorial, eu fiz uma distância que é basicamente a distância de A até a origem, ou melhor, de A em relação à origem, R de A relativo a O. Aqui também, em relação à origem C, eu denotei R de B relativo a C. Eu denotei também aqui os vetores unitários, EN1, para destacar que é o vetor unitário na direção normal do carro A, por isso que eu botei o carro 1. E aqui, eu denotei ET1, que é basicamente o vetor unitário tangente para o carro 1, que é o carro A. Denotei também aqui a velocidade de A em relação à origem, como é o 162 km/h. E analogamente eu fiz para B. Denotei o que? O vetor unitário N2, que é para o carro B, e o vetor unitário T2, que é o vetor tangente do carro B. Beleza? E tudo isso respeitou a mesma direção do sentido da velocidade que o carro B tem. E por fato de curiosidade, a velocidade é 144 km/h. Feito isso, a gente já tem também o respeito à coordenada de trajetória, levando em conta a regra da mão direita. Porque a regra da mão direita diz que se estou respeitando o sistema destrógeno, a derivada desse primeiro vetor vai entregar o outro vetor, que é o vetor em rotação de 90 graus. Ou seja, se eu derivar o vetor normal, eu obtenho o vetor tangente. Respeito isso. A mesma coisa aqui, derivo normal, basicamente eu rotacionei ele 90 graus, obtenho o quê? O vetor tangente para o carro B. Então, estou respeitando isso e consigo também montar uma matriz de transformação, que vai ser útil. Por quê? Porque não faz sentido eu denotar outro sistema de coordenadas. A melhor solução, ou melhor, a menor solução é eu denotar uma matriz de transformação para que eu consiga observar B a partir do mesmo sistema que A é observado com relação à origem. Ou, se eu quiser analisar a partir de C, eu monto uma matriz de transformação que pegue tudo de A em relação a O e transforme para a origem C. Então eu tenho essas duas perspectivas e ambos vai me dar a mesma solução em módulo.
Lembro a vocês que, independente do sistema de coordenadas que eu estiver utilizando, eu vou obter a mesma solução em módulo. Por quê? Porque cada sistema de coordenada vai ter como base um referencial inicial único. Isso é plausível, e geralmente a gente sempre considera o planeta Terra. E aqui a gente consideraria as distâncias horizontal e vertical que ele deu no problema. Está aqui, ó, 400 metros e 700 metros. Dependendo de onde eu posicione meu sistema de coordenadas. Mas como eu não precisei disso, eu não levei em conta essas distâncias. Então, cada sistema de coordenadas em módulo vai me gerar um escalar, porque o valor em módulo é um escalar. E como eu disse na primeira aula, lembrando de conceitos fundamentais, um escalar ele basicamente só depende da eticidade. Mas eu também disse que ele é o quê? Um tensor de primeira ordem. Ou seja, se todas as grandezas são tensoriais, se eu tiver uma grandeza que era um vetor e a partir do momento que eu opero ele, seja por normalização, eu obtenho um escalar, esse escalar vai ser equivalente para qualquer outro sistema se eu estou respeitando, além dos meus destrógeros, de reglama direita, etc. e tal, eu estou respeitando também o mesmo sistema de coordenada inicial. Então, se eu posicionar em O e quiser obter o resultado de B, consigo fazer. Se eu posicionar o meu centro em C e quiser obter o resultado em A, consigo fazer também. O módulo vai ser equivalente, porém, o vetor vai estar escrito de maneira diferente. Aí cabe a qualquer um montar sua resolução, fica a critério do solucionador. Como solucionador sou eu começo a resolver do meu jeito, que é posicionar em O, porque é um ponto que a minha mente achou interessante colocar lá e eu vou posicionar. Então, os carros A e B têm trajetos circulares, é um ponto interessante. Outro ponto interessante que a questão nos diz é VA decresce com 7 metros por segundo quadrado e V de B aumenta com 2 metros por segundo quadrado. Ele vai querer a velocidade de B relativa a A e a aceleração de A relativa a B. De B relativa a A. Beleza. Esses aqui são os dados que ele nos forneceu. A velocidade de A, a velocidade de B, o raio do trajeto circular de A e de B, o θ, que é o θ eu chamei a inclinação que o carro está fazendo com a horizontal, sendo essa inclinação aqui θ, e de beta, essa inclinação que ele está fazendo com a vertical. Porém, temos que lembrar que para respeitar a denotação de vetores unitários, tudo que a gente faz é em relação à horizontal e não à vertical. Portanto, esse meu beta aqui, ele não é 45 graus. Eu denotei 45 só para a gente lembrar do número. Mas ele realmente não é 45 graus. Ele é do meu início, meu ponto 0 graus, vai ser rotacionado em π. Então, basicamente, tem uma rotação aqui ó, de 0 graus até π. E de π eu tenho o quê? O meu ângulo de 90 graus menos 45. Que a gente vai saber que é 45. 90 menos 45, 45. Então, meu beta ele não equivale a 45. Ele equivale a π, ou seja, 180 mais 45 graus, que é onde o B está posicionado. Temos que lembrar desse detalhe aí. Porque isso vai ser literalmente um impacto na sua equação. Se você não levar em conta isso, você vai estar desrespeitando a sua denotação de vetores. Beleza? Então, dando continuidade, se eu estou trabalhando com coordenadas de trajetória, vou escrever as equações de coordenadas de trajetória. Então, se eu não consigo me lembrar da aceleração, caso eu não tenha um formulário para a prova, o que eu acho que vai ser impossível, que os professores vão deixar vocês levarem o formulário, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui, ó, velocidade tangente e vão derivá-la. Então, você vai obter a aceleração tangente e a aceleração normal. Problema resolvido. Tá aqui a equação. Aí agora a gente tem que fazer a primeira análise. Quem é essa relação aqui de aceleração normal e quem é essa relação de aceleração tangente? A aceleração normal é a aceleração que está sempre tendendo ao quê? Tendendo na direção do raio, é a direção longitudinal. E a direção da aceleração normal é a mesma direção da velocidade, aqui está denotada aqui, sempre tendendo a sair da curva, tangenciando a curva, como o próprio nome já diz. Então é importante a gente já lembrar disso. Está aqui as matrizes de transformações que vocês podem fazer ou pelo aquele meu método, né, o método Carlos lá, que eu coloquei na primeira aula, ou vocês criam um método de vocês, decompor, ou aplicar conceitos de geometria analítica e fazer várias equações. Cabe a cada um de vocês montar essas equações. Porém, eu deixo uma dica simples, é que cada um desses vetores unitários estão respeitando a genérica de um vetor polar, ou seja, o N1 é análogo ao meu ER, ou U de θ. E meu E tangente é análogo ao quem? Ao meu V de θ, ou E θ. Então, a denotação deles ó,
N1 cosseno de θ seno de θ. Alguém ia falar alguma coisa aí? Escutei o microfone sendo aberto. Acho que não, né? Então, continuando o assunto, o meu N1 é cosseno de θ seno de θ e o meu T1 é basicamente a derivada do mesmo, como eu falei várias vezes. Está aqui a derivada. E meu N2 é a mesma coisa, lembrando que agora eu tenho cosseno de beta. E beta é o quê? Π mais os 45 graus. Sempre essa rotação nesse sentido. Portanto, ele vai respeitar também a mesma lógica do vetor genérico polar. O N2 é equivalente ao ER e o ET2 é o equivalente ao E de θ, ou, respectivamente, o de θ, V de θ. Dependendo do professor, cada um tem sua anotação, eu já mostrei isso na primeira aula, né, para nem ter mais confusão disso. E até denotei aqui escrito, caso ainda estejam com dúvidas. Depois aqui, ó, lembrando de fazer a conversão, né, porque temos aqui km por hora, e isso não é o determinado pelo Sistema Internacional. Então, vamos determinar aqui, ó, segundo o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, tudo para metros por segundo. Então, tá aqui, ó, velocidade A e velocidade B. Beleza. Feito isso, temos que determinar quem é a aceleração tangente e quem é a aceleração normal. Então, vamos ter que observar o escopo da questão. Por quê? Porque essa aceleração que ele nos dá aqui, ó, uma taxa de decrescimento de 7 metros por segundo quadrado. Quem é que está decrescendo? A velocidade. Então, se essa velocidade está na direção tangente e ela que está decrescendo, por obrigação, essa aceleração tem que ser aceleração tangente. Por quê? Se a aceleração tivesse decrescendo uma velocidade em módulo, ela seria aceleração total. Porém, ele afirma aqui, ó, a velocidade A está decrescendo. Se a velocidade A, qual a direção que a velocidade A está? Na direção tangente. Então, qual a aceleração que está fazendo essa velocidade crescer? A aceleração tangente. E isso aqui nem é muito complicado de pensar. Porque se a velocidade ela é só definida pela velocidade tangente e ela está decrescendo, a única coisa que pode decrescer ela é uma velocidade na direção normal. Ou normal não, na direção tangente. Porque a direção normal, a sua aceleração, ela vai implicar que o carro está denotando um trajeto circular, que pode ser tendendo ao centro ou tendendo ao outro centro. Aí vai ser mais ou menos a aceleração normal. Então, basicamente, essa é a perspectiva. Então, voltando, temos aqui ó, já os dados da aceleração. 7 metros por segundo quadrado e 2 metros por segundo quadrado. Aí agora é aquele momento que você fica. Se a aceleração está decrescendo, por que ela não é negativa? Porque eu não ponho menos 7 metros por segundo quadrado e ali mais 2 metros por segundo quadrado. Pelo simples fato de que, como eu ressaltei na primeira aula, o vetor unitário ele vai determinar o quê? A direção e o sentido. A direção vai determinar o sentido, vai determinar o movimento. E o sentido vai determinar se está positivo ou oposto. Então, se o sentido vai determinar a positividade ou a negação, então é ele que vai transmitir o sinal e não você. Portanto, a gente descreve o vetor só como que é a intensidade, que é esse 7 aqui, e o vetor unitário que vai transmitir a direção e o sentido, como eu já ressaltei lá na primeira aula. Portanto, a gente não vai carregar sinal, só vai carregar... E a aceleração é normal, que é tipo a aceleração radial, no caso. É a volta da quadratura do raio. Exato. Só que você assume que ele tem que ele derrapa ou que a aceleração... Porque assim, se ele não derrapa, se ele não mudou o raio, a aceleração normal é zero, não? De fato, né? Tá aí o monitor que não começou com as hipóteses, né, Antônio? Vamos lá. Vamos para o primeiro passo, né? Eu acho que eu não peguei a hipótese ou... Não, na verdade foi eu que nem comecei a dizer as hipóteses, de fato. Eu comecei a fazer o cálculo genericamente com as hipóteses na minha cabeça. Mas é literalmente importante a gente denotar as hipóteses sim. Então já começo pedindo perdão. Eu vou voltar aqui para a gente analisar as reais hipóteses, né? Como eu já denotei isso, que é sempre importante a gente denotar as hipóteses. Então, basicamente aqui, Antônio, já ressaltando aqui para todos os outros que eu vou ver depois, as hipóteses para a gente resolver esse problema é denotarmos o quê? Que o problema não tem atrito, então a gente já está retirando a dissipação por atrito. Temos a dissipação por aceleração negativa, beleza, mas não é atrito. Então já seria uma coisa plausível para colocarmos de informação. E outra informação é de fato que o carro não está derrapando. E isso vai implicar com que aquela aceleração normal sempre seja o módulo da velocidade ao quadrado
dividido pelo raio. Lembrando para quem não esteja observando a equação, essa aqui que eu estou me referindo. Então, aceleração v² sobre o raio, ou sobre um ρ, que está respectiva ao raio, na direção normal, não vai ser modificada se o carro não estiver derrapando. Caso o carro esteja derrapando, aí já não podemos trabalhar com esse sistema de coordenadas. Aí já seria interessante a gente trabalhar com o sistema de coordenada polar, tá certo, Antônio? Por quê? Pelo fato de que aqui, com uma velocidade que, mesmo esteja com origem em uma trajeto circular, a gente teria uma mudança de trajetória, ou seja, não seria mais uma circunferência. Basicamente, seria quase uma espiral, naquele mesmo sentido de um caracol. Então, aí já entraria outras acelerações, que no caso, fora a aceleração na direção tangente e fora a aceleração na direção centrípeta, que pode ser mais ou menos, porque é basicamente a relação de aceleração normal, a gente teria outras acelerações, que poderia ser uma aceleração angular proveniente desse derrapamento, caso houvesse uma aceleração a mais, e obrigatoriamente, se ele não está realizando um trajeto circular e ele está sempre saindo dessa curvatura, a gente teria uma aceleração de Coriolis. Aí, neste caso, a gente não poderia trabalhar com a equação de coordenadas de trajetória. Por quê? Sempre que a gente não tem uma condição de derrapamento, ou seja, quando o carro está realizando um círculo perfeito, seja um círculo com velocidade constante ou com velocidade variada, a gente tem uma coordenada de trajetória. Mas, repriso também, quando a velocidade está variando, essa velocidade tangente está variando, dá para trabalhar com coordenada de trajetória. Porém, quando é a coordenada normal, ou seja, o trajeto por conta da aceleração angular, aí a gente tem que retomar outro sistema, que no caso é o polar. Sempre tem essa troca aí, dependendo de qual é a minha hipótese. Beleza, Antônio? Ficou claro? Ficou mesmo, valeu. Pronto. Então, desculpa aí, foi mal. Esqueci esse detalhe. Ô, Carlos, Oi. eu não entendi o que tu falou aí, quando é melhor usar a polar ou a trajetória. Pronto, então eu vou repetir. Vamos lá. Seguindo o VR de hipótese, que é o quê? Eu determinar como está se comportando o meu problema, eu tenho aqui um problema, ó, que basicamente vai ser um comportamento de um carro em uma trajetória circular. Beleza? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente determinar que não vai haver atrito, no caso, atrito na direção tangente, tá? É importante esse detalhe, porque sempre há um atrito na direção normal, que é a direção centrípeta. E isso eu vou falar a posteriori quando a gente entrar em forças. Não vou me adentrar nisso agora. Então a gente ressalta aqui, não há dissipação por atrito. Isso é o que a gente fala de início. Outra coisa, o carro está em uma condição de não deslizamento, ou seja, o pneu dele não está derrapando. Então, respectivamente, se o pneu dele não está derrapando, ele está sempre realizando esse trajeto circular, que pode ser tender ao infinito ou não, se ele vai continuar em um trajeto circular para sempre ou não. Aí já não é um problema. O problema tira só um retrato dessa circunferência. Beleza? Então, se o carro não está derrapando, a gente tem que levar em conta uma coisa. Sempre que um objeto estiver realizando um movimento circular, então essa agora é a ponto importante. Sempre que um carro ou qualquer outro objeto esteja realizando um movimento circular e esse carro, respectivamente, vai ter uma aceleração tangente e uma aceleração normal. Beleza, ponto interessante. Então, sempre que esse caso for respeitado, a gente vai utilizar o quê? Vai utilizar coordenadas de trajetória, porque vamos ter acelerações nos mesmos sentidos de movimento, que é uma direção de aceleração nessa direção normal e uma aceleração na direção tangencial, sempre tendendo a sair do movimento. Então, esse é o caso respeitado para coordenada de trajetória. Já para a coordenada polar, eu poderia utilizar esse exemplo se o pneu estivesse derrapando. Como, por exemplo, se ele está derrapando, o trajeto que ele vai fazer não é mais uma circunferência, vai ser distinto de uma circunferência, que é como aquele exemplo que eu mostrei na aula passada. Não sei se eu mostrei o vídeo do carrossel jogando uma bola, ou se o professor deve ter mostrado em sala também,
Mas eu devo ter mostrado também o pêndulo de Foucault, ou alguma coisa assim, eu devo ter mostrado na outra aula. Mas em resumo, sempre que não há um respeito a essa direção circular, esse movimento circular, e o carro esteja saindo desse trajeto, a gente tem uma outra aceleração que a gente conhece como aceleração de Coriolis, que é o 2 da equação, né? 2 multiplicado pela variação de velocidade, no caso pela velocidade, né? Que é a variação de deslocamento, e multiplicado pelo quê? Pelo θ-ponto, que é a variação do ângulo. Então, essa aceleração de Coriolis ela vai implicar que o carro está saindo desse trajeto circular, está realizando outro trajeto, que é basicamente quase uma espiral, tá certo? Então, essa seria uma condição para a gente utilizar a coordenada polar nesse exemplo. Mas a gente poderia utilizar a coordenada polar aqui nesse exemplo? Poderia, só que o cálculo ficaria um pouquinho maior. Lembrando em conta de que o raio não varia. Então, muitos termos seriam retirados da equação. Como o quê? Como a aceleração tangente, que é o r2 pontos, seria retirado. A aceleração no sentido de r, que é a aceleração centrípeta, permaneceria, que é o menos r θ ponto quadrado. A aceleração de Coriolis seria retirada porque não há derrapamento. Então, 2 r ponto θ ponto seria removido. E o que ficaria era o r θ2 pontos, que é a aceleração, a aceleração angular. Então, a gente veria se esse θ ponto está variando ou não. Aí, esse seria um caso específico para utilizar polar. Porém, não é mais indicado. Sempre que a gente tiver o respeito a essa condição circular com raio constante, utilize sempre para carros, para rodas gigantes, para carrosséis, sempre sempre para entraves ou problemas assim, utilizamos coordenada de trajetória. Ficou claro agora, Claudemir? Ou ficou Sim, mais sim. claro? Pronto. Tô tranquilo, obrigado. Nada? Então vamos embora. Vai ficar uma regravação para essa aula. Enfim, dando continuidade, né? Parte 3, eu acho que é da gravação. Então aqui, ó, vamos ter a descrição da aceleração tangente e a descrição da aceleração normal. Então aqui eu já fiz o cálculo direto. Lembrando aqui que a velocidade aqui é 45, né? Que é a velocidade de A já convertida para metros por segundo. Então aqui é 45 metros por segundo ao quadrado dividido pelo raio de A. Lembrando que raio de A é 300 metros. Obtenho aqui, ó, 6,75. Para a N2, que é a aceleração normal N2, eu tenho o meu 40 metros por segundo. Para quem não lembra, o 40 é basicamente, eu pego a velocidade B e divido por 3,6 para obter no SI. E divido pelo raio de B, que é o quê? 250 metros. Obtenho aqui 6,4 metros por segundo quadrado. Então aqui, ó, a gente respeitou a regra da mão direita, como já expliquei umas 10.000 vezes. E aqui, ó, a gente já tem todos os dados de aceleração tangente, tanto de A e de B, assim como a gente tem as acelerações normais de A e de B. Então, já temos todos os dados. Agora é utilizar tudo isso na equação genérica e realizar o quê? Os quesitos que ele pede. Então, o primeiro quesito é qual é a velocidade relativa de A em relação a B. Descrevi aqui a velocidade relativa. A velocidade de B relativo a A é a velocidade de B em relação ao mesmo sistema que A está sendo observado, menos a velocidade de A em relação a um sistema que ele está sendo observado. Beleza. Então aqui, ó, a primeira hipótese que a gente tem é velocidade de B em relação ao centro C menos a velocidade de A em relação ao centro O. Nenhum desses estão em relação ao mesmo sistema. Por isso, o que a gente vai fazer? Vamos sair de o sistema de trajetória de A e o sistema de trajetória de B para um único sistema, que é o sistema cartesiano IJ. Então, a gente não vai precisar trazer de B para, ou seja, de coordenadas de trajetória de B para coordenada de trajetória de A. Vamos simplesmente pegar a coordenada de trajetória de B e jogar em um sistema inercial e a coordenada de trajetória de A e jogar no mesmo sistema inercial. Então, todos eles estão no mesmo sistema, convertendo os dois, em vez de converter só um para ficar uma equação muito grande. Porque aqui, ó, para eu converter B, eu teria que descrever B em relação a IJ, depois IJ em relação a coordenada de trajetória de A. Ou seja, cosseno de beta relacionado com cosseno e seno de θ. Seria muito mais equações trigonométricas, muitas propriedades trigonométricas, como seno de A vezes cosseno de B,
como cosseno vezes cosseno, e etc e tal. Ou até tangente a gente poderia trabalhar. Então é muito ruim fazer isso. A solução mais prática é a gente converter tudo em cartesiano, que foi o que eu fiz aqui, ó. Pegando a velocidade de B relativa a C e jogando para o sistema cartesiano, eu pego aqui a componente de B tangente, porque a velocidade é só denotada pelo termo na direção tangente, e transcrevo isso aqui para IJ, beleza. Até ressaltei aqui meu beta para quem esquecer. Pego os termos de A em relação à origem, O, e transfiro isso para termos de IJ. Lembrando que isso aqui são os dados da coluna, ou melhor, da linha da matriz de transformação. Tá aqui os dados. Beleza. Feito isso, lembrando que a gente já tem os dados de V de B em relação a C e V de A em relação a C, né? Que aqui é aquele 144 km por hora, que é 40 metros por segundo, e aqui é o meu 162 km por hora, que é 45 metros por segundo, e vou realizar a multiplicação. Então, fazendo isso aqui, monto uma equação genérica só na direção de I e monto uma equação genérica só na direção de J. Feito isso, eu obtenho, está aqui o meu vetor V de B em relação a A. Esse vetor vai ser igual ao que você vai obter fazendo do seu jeito? Sim ou não? Se você fizer do mesmo jeito que eu, você vai obter isso aqui. Se você fizer de outro jeito, você vai obter essa parte diferente e essa outra parte aqui diferente. Provavelmente ainda vai continuar negativo, mas essa parte aqui vai estar diferente. Isso significa que você fez errado? Não. E a prova disso é você tirar a normalização, que é para obter o módulo. Então, quando você normalizar, você vai pegar esse termo aqui, eleva ao quadrado, pega esse termo aqui, eleva ao quadrado e tira a raiz de tudinho, que é para a gente obter a velocidade em módulo. E a velocidade em módulo é o quê? 84,27 metros por segundo, ou seja, aproximadamente 303,39 km por hora. E esse é o resultado que está nos livros também. Então, para qualquer sistema que eu utilize, respeitando todos esses passo a passo que eu fiz, eu vou obter o mesmo resultado. E aí, se eu não obter, aí você fez errado. Ou eu fiz errado, né? Mas como o caso está respeitando o livro, e eu já olhei, etc e tal, enfim, tá tudo perfeito. Então, preste atenção no passo a passo que está fazendo, preste atenção no sistema que você está utilizando e a metodologia, beleza? Então, vamos dar continuidade. Reforçando aqui o beta, que é π mais 45. Está aqui a aceleração de A de B em relação a A. É basicamente o mesmo sistema. Até descrever aqui, mesmo sistema. Vou pegar os termos de B em relação a C e transferir para o sistema cartesiano. E vou pegar os termos de A em relação à origem e transferir para o sistema cartesiano. Então aqui já acabou a física do problema, né? Então vocês já viram que o problema agora é a matemática. Então aqui, vou fazer transferência, vou começar propriedades algébricas, etc. E vou obter meu resultado. Não tenho muito a comentar isso aqui, porque basicamente é só transferir as coordenadas e literalmente jogar na calculadora. Não é mais um trabalho mental, é um trabalho braçal. E é essa parte que mais está suscetível a erro. Por isso é interessante você sempre deixar em termos genéricos. Por quê? Porque se você errar um número, o professor vai ficar: de onde é que vem esse número? Se você deixar termos genéricos, como chegou até aqui, o problema só foi na calculadora. Então você já tem literalmente quase todos os pontos, se pá, a questão todinha garantida. E porque o erro pode ser um erro proveniente do cálculo, não da metodologia utilizada e do emprego correto das leis que estão regendo o problema. Tá certo? Então aqui, respeitei a lei, etc. E tá aí o valor obtido. Então vamos embora para a cinética, né? Já fechando a cinemática com tudo aquilo que a gente viu. Então eu não vou nem eu não vou nem fechar essa página para olhar o meeting, porque essa porcaria do sistema que eu estou gravando agora, se eu tirar da página que eu estou agora para abrir o meeting, ele vai sair. E eu já estou na terceira gravação já, e isso vai ser muito ruim de editar depois. Então quem quiser falar, quem tiver online aí, podem ligar o microfone e me interromper sem bronca nenhuma. Beleza? Então vamos embora. Contexto histórico. Então aqui a gente já está saindo de cinemática e entrando em cinética. Ou seja, vamos começar a observar o movimento a partir de um viés de forças. A gente vai sair de algo no qual a gente observava todo o estudo de movimento a partir de deslocamentos, velocidades, relações de polias, relações temporais e barra-temporais, para uma relação agora que depende de termos mais complexos, que são forças.
sejam elas forças especiais, como, por exemplo, tem uma força de amortecimento, uma força de arrasto, uma força na mola, né? Vou considerar isso como uma força especial, e forças relacionadas a sistemas, né? Uma força relacionada a sistemas cartesiano, polar, etc. e tal. Assim como temos também próprias forças de vínculos, que é tudo isso que a gente vai ver depois. Então, essa análise complexa a gente vai observar agora. E, obviamente, esses conceitos não surgiram na contemporaneidade. E vem lá desde antigamente, do berço da humanidade, né? Que é basicamente aqui, ó, os seres humanos, antigamente, né? Quando estavam empurrando pedras, objetos e etc e tal, eles já tinham uma noção de que aquele esforço que eu fazia para movimentar algo estava intrinsecamente ligado com o movimento desse objeto. Ou seja, para eu mover um objeto, era necessário realizar uma força ou algo atuar sobre aquele corpo para que ele saísse daquele estado de inércia dele. Óbvio que eu estou fazendo toda essa explicação com conceitos contemporâneos, né? Inércia, essa palavra não existia. Então, do termos dele, ele tinha essa lógica. Então, Aristóteles já dizia essas conceitualizações no seu tempo. Ele já transmitia esse conhecimento de que era necessário aplicar alguma força para um objeto se mover, para ele sair do lugar. Então é sempre interessante a gente ter esse conceito de que tudo originou-se de algo. E a gente foi evoluindo para chegar nos teoremas atualmente. Então não vou ler os textos, né? Vocês parem o vídeo, leiam depois em casa, né? Etc e tal. Então aqui, ó, outro físico, matemática, etc e tal, importante, né? Galileu Galilei. Então, basicamente, ele bebeu, obviamente, de todos os outros conceitos, né? De Aristóteles, de quem veio depois de Aristóteles, até chegar nele, e começou a formular conceitos cinemáticos muito próximos do que aquele que Newton descreveu. Então, ele foi um dos primeiros a teorizar várias equações cinemáticas e também algumas equações muito mais, como é que eu vou dizer, rústicas de forças. Ele já começava a observar, ao jogar objetos, a empurrar objetos, enfim, e os métodos dele, já começava a observar o que estava sendo responsável pelo movimento dos corpos. Então, ele teorizou que, ao jogar, obviamente esse experimento, né, é muito controverso, né, de que ele jogou na Torre de Pisa 2 bolas esféricas e as mesmas chegaram no mesmo tempo. O caso que a gente sabe que isso como é que eu vou dizer? Isso é uma falsidade, né? Porque se eu jogo 2 objetos, tudo bem que eles sejam até próximos, mas com um trajeto meio diferente, eles vão modificar. Mesmo que seja uma queda livre, vai ter uma resistência do ar, vai ter uma dissipação por atrito, sempre vai ter uma coisinha aqui e ali que vai modificar o movimento. Porém, ele não era capaz de explicar isso, e aquilo que ele observou, né, do seu modo rústico, dizia que objetos e gás caem na mesma velocidade, caem no mesmo tempo. E daí ele fez formulações bem mais rústicas, que é basicamente eu pegar equações atuais e sair cortando os vários termos para chegar em uma hipótese que desconsidera tipo, todas as perdas. É basicamente isso que ele fez. E até na missão Apollo, acho que foi, não lembro o número da Apollo, enfim. Na missão Apollo, eu até posso mandar um vídeo para vocês depois. Tem até um GIF, no qual o astronauta Neil Armstrong, se não me engano, jogou a imagem, o símbolo dos Estados Unidos, que se não me engano é uma águia, e jogou uma pena e os dois caíram respectivamente ao mesmo tempo. Lógico que isso não foi 100%, né? Só que não era tão plausível para a câmara da época pegar essas variações de movimento. Então, basicamente, ele provou um argumento que Galileu Galilei tinha na época, que era de que objetos de diferentes massas, de diferentes formas, caem ao mesmo tempo, porém, sob uma condição de que? De aceleração gravitacional baixa, como a da Lua. Essa foi a condição que ele não conseguia teorizar na época e que a gente é capaz de teorizar agora. Então, o que Galileu Galilei fez foi formular de maneira rústica o que a gente conhece atualmente. E o que a gente conhece atualmente é basicamente aquilo que Newton nos forneceu. Então, ressalto a vocês, não sou historiador, nem físico, etc e tal, então só estou dando uma simplificada aqui para a gente relembrar que tudo tem uma origem e é interessante a gente saber disso antes de começar fazendo essas equações. Então, no caso agora, Isaac Newton, né, o Sir Isaac Newton, que ele recebeu o título de Sir, enfim, ele escreveu em seu livro Princípios de Matemática
simplesmente as teorias que a gente conhece hoje. Então ele formulou todas as leis de gravitação, formulou movimentos agora que envolve todo o conhecimento a partir de suas leis, ou seja, a cinemática e a cinética são desenvolvidas de maneira muito mais sofisticada. Lógico, está sofisticado muito mais agora, porém na época dele era um avanço extraordinário. Formulou também várias outras questões, como, por exemplo, análise de fluidos, análise termodinâmica também. Para quem não lembra, ele tem a lei de resfriamento de Newton, né? E etc e tal. Então, Newton foi como é que eu vou dizer assim, o ápice da época, né? Então, proporcionou várias equações, etc e tal, teve conhecimento extravagante, enfim. Então, foi ele que nos forneceu suas leis e agora a gente vai utilizar para o estudo da dinâmica, parafraseando total as situações, né? Então, tem um meme aí, como eu sempre trago, né? Então, basicamente, vamos estudar a primeira lei. A primeira lei, ela basicamente vai ressaltar aqui todo o corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Em resumo, o que isso significa para termos de dinâmica ensino superior? Em relação a um referencial inercial, supondo que o planeta seja um referencial fixo, todo o corpo que tende a estar fixo em relação a esse sistema de referencial inercial, ou seja, não se move, ele não se movimenta em decorrência da ausência de forças externas, ou seja, ele possui forças internas atuando sobre si, porém não forças externas. Respectivamente, o somatório de forças externas atuando sobre esse corpo é equivalente a zero. Então é basicamente isso que a primeira lei diz. Ou seja, aquilo que a gente estuda levando em conta a ausência de aceleração é relacionado à primeira lei. Então sempre que a gente não tem acelerações, a gente está trabalhando com casos que respeitam a primeira lei. Então basicamente ela é sempre violada, né? Isso quase não existe. São casos muito específicos e olhe lá se chegar um exemplo que ainda exista isso. Tá? Então é interessante a gente ressaltar esse fato de que sempre que temos ausência de forças externas, barra não há aceleração, temos o caso da primeira lei sendo respeitada. A segunda lei aqui, ó, para quem não lembra, tá aí um bisuzinho, né, de Darth Vader. Ela basicamente vai descrever o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, ela vai analisar o somatório de forças atuando sobre o corpo, principalmente o somatório de forças externas, já que ela vai ser a responsável por trazer a modificação de movimento do meu objeto. Então, se o meu corpo ele está se movimentando, é porque o somatório de forças externas atuando sobre o mesmo é diferente de zero. Então, é basicamente isso que o princípio da segunda lei diz. Então, vamos para as equações, né, escritas por mim. Então, a segunda lei da cinética, ela basicamente vai ter aqui, ó, descrever o balanço de forças, né? Eu não descrevi da forma de derivadas. A forma de derivada, eu literalmente pego essa aceleração aqui e descrevo ela como d quadrado de x sobre dt quadrado. Ou seja, a força é basicamente uma massa, que a gente sabe que a massa é a inércia de um corpo. É uma propriedade que Newton quis trazer ao analisar sua força. Ou seja, quando Newton teorizou a segunda lei, ele não quis analisar a força em si, ele quis analisar a capacidade de uma massa, ou seja, da inércia daquele movimento de se movimentar em decorrência de uma aceleração. Então, basicamente, quando ele teorizou a força, ele estava querendo observar a massa do corpo que é movimentada. Enfim, então o somatório de força resultante é igual a massa multiplicado pela taxa de variação quadrática, ou seja, a taxa de variação segunda traz, derivo a posição e derivo novamente a posição, e no caso eu obter a minha aceleração. E isso multiplicado pela massa me dá minha força. E essa força ela pode ser obtida para todos os sistemas que a gente fez até agora. Então, para o sistema cartesiano, se eu descrevo aqui a minha posição como x na direção de y, y na direção de j e z na direção de k, a minha força é basicamente multiplicar cada termo aqui pela massa. X pela massa vai me dar minha força em x. Y pela massa vai dar minha força em y. E z pela massa vai dar minha força em z. Ressalto que é importante a gente estar ciente desses passo a passo, porque um problema ele não vai deixar claro qual sistema utilizar, qual força está empregado. Então vai caber a você determinar o sistema e dependendo do sistema que você determina, vai haver cada uma dessas forças vetoriais aqui. Lembrando que se você tirar um módulo, ou seja, eleva esse termo ao quadrado, somo com esse termo elevado ao quadrado e somo com esse termo elevado ao quadrado e tiro a raiz de todo esse somatório e obtenho a força em módulo. Aí essa força respeita o mesmo princípio da cinemática que eu falei na questão anterior.
posso mudar qualquer sistema, respeitando as condições do meu sistema, e a minha força em módulo vai ser equivalente, porém a minha descrição vetorial vai ser distinta. Mesma coisa. Para coordenadas cartesianas, né? Tá aqui trazendo essa equação para cá, tem uma força em x, força em y e força em z. Beleza. Para a coordenada polar, lembrando que a descrição de posição é r, que é a intensidade multiplicada pelo vetor unitário, que transmite a direção e sentido, eu vou ter uma força na direção r e uma força na direção θ. A força na direção radial, ou longitudinal, é uma massa multiplicada pelo quê? Pela aceleração tangente e pela aceleração centrípeta. Então, aqui, ó, dentro dessa força na direção radial barra direção longitudinal, eu tenho duas forças. Força tangente, força centrípeta. Beleza. Na direção, aqui, ó, na minha direção transversal, que é o meu F de θ, na direção é θ, eu tenho outras duas forças também. Uma força angular e uma força de Coriolis. Então, aqui eu já tenho 4 forças na coordenada polar. Na coordenada cilíndrica, eu não botei ela aqui, mas todos já estão carecas de saber. A coordenada cilíndrica é só anexar um termo em z. Então, a equação de coordenada cilíndrica ganha mais uma força, que é esse termo aqui, ó, força em z. Beleza? Para a coordenada esférica, ressalta aquelas mesmas equações de coordenada esférica. Não coloquei aqui porque tem que estar na cabeça de vocês. Então, a coordenada de força esférica ficaria o quê? A massa vezes o x da posição esférica. Lembrando que o x é simplesmente o raio multiplicado pelo cosseno de θ e multiplicado pelo cosseno de φ. A força em z de uma esférica seria o quê? O r, que é o clássico, como já demonstrei, multiplicado pelo seno de θ, cosseno de φ. E o f de z da coordenada esférica é simplesmente a massa multiplicada pelo quê? Pelo seno de φ. Está aí a coordenada a força em coordenada esférica que eu não trouxe, mas é analogamente ao que está escrito aqui. E para a trajetória também, ó, analiso o mesmo viés, aplico a segunda lei aqui, ou seja, multiplico pela massa a aceleração tangente e multiplico pela massa a aceleração normal. Obtenho aqui a força tangente e força normal. Lembrando que essa força normal é equivalente à força centrípeta. Está aí as minhas equações da segunda lei aplicadas a sistemas de coordenada. E agora aqui, ó, as minhas forças especiais. Então, eu tenho a lei de Hooke e a lei do atrito viscoso. Então, a lei de Hooke ela basicamente vai analisar a deformação de uma mola a partir de uma posição XO de relaxamento, como está descrito aqui. K sendo o coeficiente elástico da mola e X justamente a deformação da mola. Para quem estuda a mecânica dos sólidos, 1 ou 2, a lei de Hooke ela também vai ser equivalente. Portanto, isso aqui ó, vai estar relacionado à tensão. Isso aqui vai ser uma constante que a gente vai chamar de módulo de Young. E isso aqui vai ser a deformação específica, que é o epsilon. É a mesma coisa, tá certo? Para a força de atrito viscoso, é outro caso específico. Nota, se a gente tem a aceleração que é a taxa de variação segunda do deslocamento, ou seja, pega o deslocamento e derivo duas vezes em relação ao tempo. Se aqui é o meu deslocamento, ou mesmo que ele seja uma deformação, isso aqui é a análise de deslocamento de uma mola, e eu pego aqui como a minha aceleração sendo equivalente a esse termo aqui, ou seja, posso ter uma aceleração MA que é igual a menos Kx, a minha aceleração vai ser menos Kx sobre a minha massa. Se eu tenho essa descrição de aceleração, eu posso integrá-la para obter uma velocidade que dependa dessa aceleração, temporal ou não, e posso integrar novamente para obter minha posição. Então aqui eu tenho um caso onde a aceleração não é constante e ela é em função do deslocamento. Então já é interessante para a gente observar assim, em relação à primeira aula. Porque a primeira aula eu ressaltei que a equação de aceleração ela pode ser constante ou não. Então são esses casos aqui que é importante a gente estar ligado. Porque a aceleração ela vai depender de uma coisa especial. E essa coisa especial aqui ó, é a constante da elasticidade da mola, é a deformação da mola. E nesse caso de a força de atrito viscoso é o quê? É o coeficiente de atrito pela velocidade. Então aqui eu tenho uma equação de aceleração que depende da deformação, que é a posição. E aqui eu tenho uma equação de aceleração que depende da velocidade. Então se eu integrar isso aqui, vocês botando isso no papelzinho, vão perceber que vão obter algo relacionado a log, e isso aqui, a equação Torricelli vai ficar bem grande. Então é sempre importante a gente perceber esses detalhes, porque quando a gente estiver resolvendo um problema, nem sempre a aceleração vai ser constante,
ou vai variar com o tempo. Ela pode variar com outra coisa especial. Por isso que eu botei aqui, ó, forças especiais. Não que a força elástica seja uma força especial, mas lembrando que ela é distinta de sistemas de coordenadas e ela vai modificar a aceleração de uma maneira distinta. Então, dando continuidade, temos aqui a força de atrito. Para quem não foi para a aula, eu demonstrei isso praticamente, até Antônio, que tá aí na sala, explicou isso claramente. A força de atrito é uma força só. Não existe uma força de atrito estática e uma força de atrito dinâmica. Ela é basicamente uma força que tem certas partes delas que caracterizam o que a gente chama de região estática e região dinâmica ou cinética. Então, basicamente aqui, ó, trouxe um exemplo da abelha, onde ela vai empurrar esse bloco até o ponto que esse bloco começa a tender a se mover, ele está na iminência de movimento. Ou seja, até o bloco se mexer, ele está na região onde a força de atrito é zero e vai até o máximo. Essa é a descrição que a gente chama de força de atrito estática. E a força de atrito estática máxima é nesse ponto aqui onde ela está na iminência de movimento e tende a começar a se mexer. Então, se a pergunta é, eu aplico a força em um objeto e ele não sai do lugar. Qual é a força de atrito? A força de atrito é a máxima ou é a força que eu apliquei? A resposta é a força que eu apliquei. Porque a força que eu apliquei, ela vai estar por aqui. Não necessariamente ela vai estar na iminência de movimento. Porém, se a força que você aplicou é equivalente à força de atrito máxima, então a força de atrito, que seria a resposta da pergunta que eu fiz, seria a máxima. Beleza? Então está aqui, ó, a força de atrito no regime estático. Já a força de atrito no regime dinâmico ou cinético é uma força de atrito basicamente constante. Ela não tem um máximo ou mínimo. Ela é uma força de atrito só durante todo o movimento cinético. Ou seja, quando o corpo está se mexendo, aquela força de atrito sempre vai estar atuando sem ser modificada. Claro que na vida real isso nem sempre é verdade. Porque a gente tem uma coisa chamada de rugosidade, que são as imperfeições no material. E isso vai causar pequenas diferenças nessa força de atrito. Porém, trazendo para um estado de perfeição pura, onde todos os corpos são perfeitamente lisos e a rugosidade é quase zero, a gente considera essa força de atrito como constante. Então está aqui o exemplo da abelha. Vai chegar na iminência de movimento, opa, começa a se mexer em uma constante. Então é interessante a gente lembrar dessa outra força especial, que é uma força não conservativa, que é a força de atrito. Então é importante a gente ressaltar esse fato também, tá certo? Vamos embora. Então está aqui a consequência da terceira lei de Newton. Basicamente, né, a sua maneira mais expressiva clássica é: para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, direção e sentido oposto. Em resumo, se eu aplico uma força, essa mesma força é aplicada no mesmo direção, só que no sentido contrário. Como está aqui o exemplo desse canhão. Para o canhão liberar essa bola, vou chamar essa bola de torpedo. O canhão liberar o seu torpedo, ele vai ter que liberar a mesma força para trás. A mesma força com a qual ele libera essa bola. Então, essa terceira lei de Newton é basicamente uma descrição formal do que a gente consegue descrever como forças de contato e reações de vínculo. Então, a resposta para a sua pergunta filosófica que sempre ficou em dúvida lá de que por que uma equação de força normal não existe? Por que uma equação de força de tração não existe? Por que uma equação de força de vínculo como força de reações não existe? Ela depende de algo. Simplesmente pelo fato de que ela é uma consequência pura da terceira lei de Newton. Então ela basicamente não é uma equação que já é formulada, ou seja, não é uma observação física e uma equação matemática que consegue descrever o comportamento físico aproximado. Ela é algo que depende do que você fez no seu cálculo algébrico. Ela é parte disso. Como por exemplo, deixa eu ver se esse exemplo agora. Não é esse exemplo agora não. Mas eu vou trazer um exemplo aqui que eu vou explicar esse detalhe de maneira bem mais prática e vou até fazer um cálculozinho simplificado para vocês observarem um comportamento físico na prática, né? Então tá. Então fica aí uma pergunta filosófica. Existem outras mecânicas? Vou perguntar muito. Existem outras mecânicas? Ou seja, a mecânica que a gente acabou de abordar é a mecânica newtoniana que está ramificada em suas leis. Primeira, segunda e terceira e conceitos
adversos que podem surgir. Mas existem outras mecânicas? Só existe Newton? Não, existem várias outras mecânicas, cada uma tendendo a explicar o movimento de suas maneiras. Porém, nesse curso a gente só vai estudar duas. A mecânica newtoniana, no qual ela vai estudar a cinética e a cinemática a partir das leis fundamentais teorizadas por Newton, leis essas que eu acabei de simplificar de uma maneira bem rústica agora há pouco. E tem uma outra mecânica que depende intrinsecamente das equações de Newton e que não possuem relações no qual dá para obter forças de vínculo. Ou seja, com a equação de mecânica newtoniana, a gente consegue obter forças normal, forças de tração, essas forças, a força de atrito também, a gente consegue relacionar tudo isso em equações matemáticas para obter equações diferenciais, ordinárias ou não, e etc. e tal. Porém, a mecânica lagrangiana, que é o que a gente vai ver a posteriori, se não me engano na segunda unidade, ela já é uma mecânica mais sofisticada para análise cinemática e método energético, porque ela vai avaliar a conservação de momento linear, algo que eu não vou explicar agora, algo que eu vou explicar na outra aula de segunda-feira, que também bebe dos conhecimentos de Newton, que basicamente Newton criou o momento linear para depois criar a força, vai ser um diálogo a posteriori, ou seja, a mecânica lagrangiana ela vai basicamente beber de métodos energéticos e todas as leis fundamentais de Newton para montar uma equação cinemática que tem análise de energias / trabalhos de sistemas potenciais, mas que não analisa dissipações como forças não conservativas, que é justamente o atrito. Ela consegue botar uma equação que envolva também a equação de atrito viscoso, que é o potencial de Rayleigh. A minha pronúncia é horrível, mas vocês vão ver depois. Enfim, mas ela não tem forças de vínculo. E essa é a falha dela. Porém, ela também consegue resolver vários problemas de maneira até bem mais rápida. Então fica aí a questionamento que sempre existem outras mecânicas também. Então, continuando, eu trouxe aqui um outro exemplo que é basicamente a aplicação na prática. Ficou aqui uma taxa aparecendo, não sei o que é isso aqui. Se consigo retirar. Não sei porque aparece esse temporizador aqui. Enfim, né? Não sei o que foi que danado eu apertei aqui. Ai, cada um. Daqui a pouco eu retiro esse temporizador aqui. Enfim, aplicação na prática. A gente vai ter aqui aplicações de todas essas leis, desde seu estado mais rústico, que é basicamente nas épocas medievais, no qual máquinas de circos, ou melhor, equipamentos de circo, foram construídas para guerras, para invasões, para demonstrar o potencial bélico. E atualmente a gente utiliza o quê? Conceitos de toda essa mecânica newtoniana e outras mecânicas para análises muito mais sofisticadas, como carregamentos de contêineres com relações de polia, temos cabos de aço com altas trações, algo que era muito difícil de conseguir na antiguidade. Mesmo na antiguidade já temos conceitos muito sofisticados, como aqui tem um pêndulo basicamente e uma tração muito forte nessas cordas, mas não era algo que eu conseguia calcular, algo que eu conseguia sofisticar. Já atualmente a gente tem aplicações muito mais práticas de maneiras bem mais avançadas. Então está aqui um exemplo bem interessante de uma aplicação bem prática de como o atrito comporta-se no movimento desse trajetório de um carro. Então aqui tem um carro basicamente realizando drift, para quem não sabe o que é, não vou falar, fiquem aí na curiosidade. Então, temos um carro aqui que está se movendo com trajetório. Vamos fingir que estamos num plano e ele está se deslocando sempre em um trajetório curvilíneo. O que está acontecendo com esse pneu? Esse é um problema físico que a gente tem em várias resoluções no livro. Ou seja, sempre vai ter um pneu, sempre vai ter um carro, sempre vai ter uma coisinha no qual a gente vai analisar o comportamento de outra força que descreve a força que a gente quer. Por exemplo, força centrípeta. A gente descreve a força centrípeta como o quê? Como uma massa multiplicada pela aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta é o quê? V ao quadrado sobre o raio. Ou a gente pode passar para termos circulares, que é o ômega ao quadrado multiplicado pelo raio e isso multiplicado pela massa, que nos fornece uma força centrípeta.
Mas na vida real, isso existe? Existe uma equação no qual diga, poxa, essa equação aqui é sempre a equação de força centrípeta. Não. Por quê? É porque a força centrípeta ela sempre depende de outra coisa. E essa outra coisa aqui ó, é o atrito. Quem está fazendo esse carro permanecer nesse trajeto basicamente circular? A gente sabe que aqui é quase um helicoide, né? Mas enfim. O que está fazendo esse carro pertencer a esse trajeto curvilíneo aqui? É basicamente a força de atrito. A força de atrito é responsável por movimentar o carro em uma direção. Porém, o atrito ele não é único. Não há só uma força de atrito. Há outras forças de atrito existentes em uma região. E essa outra força de atrito é muito plausível de enxergar quando estamos em um movimento de trajetória circular. Por quê? Porque essa força de atrito de trajetória circular vai ser uma força que vai estar puxando o carro para realizar o movimento sempre na direção curvilínea. Por quê? Porque o carro vai estar projetando uma velocidade tangente que vai querer sair da curva. E o que faz permanecer ele a ficar nessa curva é uma força de atrito que está empurrando o carro no sentido do trajeto circular. Então está aqui uma equação simplificada, no qual, em um sistema cartesiano simples, eu descrevo uma força em x e em y, e sabendo que o carro não se move na vertical, já que ele não tem asa, ele não está voando, nem um passarinho, eu consigo descrever que a normal é equivalente ao peso. Demonstrei aqui embaixo. E também descrevo isso aqui, ó, uma massa multiplicada por um AX, como uma força de quê? Uma força centrípeta. Lembrando que essa aceleração aqui é a aceleração centrípeta. Então aqui eu consigo montar uma equação para depois aplicar relações e obter a minha velocidade angular ou velocidade linear, dependendo do que eu quero obter. Então basicamente eu tenho aqui uma equação que depende justamente da força de atrito, porque a força de atrito ela vai ser intrínseca ao meu movimento. Então uma aplicação de várias questões que a gente vai ter pela frente, principalmente nas fichas que eu coloquei, é como o atrito se comporta. Então sempre que a gente tiver um carrinho aqui, um pneuzinho ali, a gente vai observar se está deslizando ou não, se tem atrito ou não, se ele está realizando um movimento circular ou não. É sempre importante a gente estar ciente nesses detalhes. Beleza, galera? Agora eu dou uma pausa na parte... Interessante como, nesse caso do que tu falou, Sim. é a força de atrito que mantém ele em movimento, só que é tipo o atrito das rodas dianteiras na direção, né, que elas estão, contra a energia cinética no centro de massa do carro, lutando um com a outra. O centro de massa quer girar e a força do atrito está impedindo ele de girar completamente. Exato. Então, Aí tem... isso Óbvio mantém que energia cinética com o resto que as rodas traseiras conseguem empurrar o carro, tá ligado? Exato. Claro que a gente está fazendo as equações aqui mais simplificadas, porém na vida real tem muito mais coisas. Não é só essa parte de cinética, cinemática que vai conseguir traduzir. A gente vai precisar de conceitos de corpo rígido que a gente vai ver no final da disciplina. Por quê? Porque a gente vai ter momento de inércia, como você ressaltou. Vamos ter que o momento de inércia ele vai ser importante para o balanceamento do pneu. Se eu tiver um pneu mal balanceado, o que é que eu vou ter? Um pneu que está fazendo um movimento aleatório. Então isso já vai gerar um balanceamento negativo que vai fazer com que desloque meu movimento e tenha precessões diferentes, tenha movimento angular, movimento não movimento linear, mas um momento angular que já vai fazer o carro perder energia, tem toda a relação energética de balanceamento, tem muita coisa que dá para explorar no carro. Basicamente toda a engenharia está presente no automóvel, né? Então é um fato muito interessante. Fora que basicamente é sistemas de coordenada puro. Tá aí o carro realizando um helicoide, basicamente, aqui a gente resolveria por coordenada cilíndrica, né? Então a gente já teria tudo essa cinemática avançada com cinética, com métodos energéticos, dependendo da mecânica que a gente está utilizando, para observar toda essa dinâmica vetorial na dinâmica veicular. Então é bem interessante. Para tu que é do Baja, né? Deve ser sensacional. Eu era. Aí a gente via essa porra também, era tudo que a gente tem que fazer, tipo, era voltado para fazer o carro derrapar, então era bem esse tema assim, roll center, onde você vai colocar o sistema de massa, a altura entre a traseira e a dianteira, todo esse tipo de coisa era muito específica para isso. Olha aí. Sempre tem essas
Maravilhas. Deixa eu só ajeitar aqui para a gente começar a ajustar a gravação de novo, né? Então vamos embora. Partir agora aqui para análise de energias de partícula, que aqui a gente vai acabar bem mais rapidinho. Deixei de maneira bem mais simplificada. E depois disso, quando a gente acabar a teoria, eu já faço o quê? Eu apresento uma questãozinha que eu deixei para fazer aqui. Beleza? Vamos embora. Então vamos adentrar agora na energia de partículas. Então, basicamente, esse método energético ele vai explicar tudo o que a gente tentou explicar com forças e cinemática de uma maneira muito mais simplificada. Por quê? Porque não vamos precisar de tantas entidades vetoriais. Entidade de força, deslocamento, de tantas acelerações. Vamos precisar só de algumas com a qual a gente consiga, a partir de um sistema de referencial inicial, óbvio, porque tudo depende do referencial, essa é uma frase clássica. E a partir disso a gente vai começar a descrever equações de trabalho e, respectivamente, a energia ligada a isso. Então, basicamente, o trabalho, que eu denoto aqui como um tal, esse é o meu tal, sempre que você vê essa letra aqui é o meu símbolo de trabalho. O trabalho realizado sobre um corpo de massa m é dado pelo produto escalar da força que atua na mesma direção do deslocamento. Ou seja, acabar de descrever o trabalho como produto escalar da força que atua na mesma direção do deslocamento, como está descrito aqui ao lado esquerdo. Então, d tal é igual a f dr, ou seja, a derivada em relação ao deslocamento é o que a gente conhece como força. Então, se eu integrar isso aqui, o que é que eu obtenho? Ao integrar esse sistema, eu consigo analisar o trabalho de um estado 1 até um estado 2. Respectivamente, se a minha integral depende do que? Do posicionamento, como está destacado aqui, da posição, eu tenho a integral de uma força relacionada a uma posição. Então, eu obtenho aqui abaixo a massa, já que a força é massa vezes S2 pontos, que é o deslocamento sendo derivado duas vezes, que é a derivada segunda do deslocamento, e consigo obter aqui uma massa multiplicada por S2 pontos e integrada. Aqui é uma descrição do trabalho quando eu consigo isolar a força em relação à posição. É uma maneira também interessante da gente abordar um problema. Então aqui, pelo um viés atemporal, a gente consegue analisar o movimento pelo viés atemporal, como a gente já descreve nessa equação aqui, A dx v dv, porém encaixando nos termos de método energético. Ou seja, a gente vai ter equações que antes dependiam de muitas entidades vetoriais para uma equação escalar. Por quê? Porque trabalho e energia são equações escalares. Temos equações que, dependendo do seu sistema de referencial sendo utilizado, respeitando o mesmo sistema de referência inicial, o valor vai ser o mesmo. Então, eu não preciso gerar inúmeras entidades vetoriais. Eu só preciso obter relações mais simplificadas. Então, é isso o método energético. O método energético vai trabalhar com escalares. A gente quase não tem vetor aqui. Esse tem um vetor, a gente vai tirar o módulo dele em algum momento. Ou seja, saímos de muitas entidades vetoriais para escalares. É basicamente essa descrição de método energético. Isso vai simplificar muito os nossos cálculos. Então está aqui, se A vezes dx é igual a v dv, como a gente analisava pela segunda lei, a descrição de força que é massa vezes aceleração, a gente pode jogar essa equação aqui na descrição anterior que a gente plotou aqui, do trabalho de 1 para 2. Jogando essa equação, a gente obtém o que agora? A aceleração que vai estar nesses termos de K, ou seja, v dv sobre dx. Feito isso, a gente vai eliminar as relações de posição e vamos ter uma integral agora que não depende mais da posição, mas que dependa da velocidade. Então, fazendo uma integral agora, que é equivalente ao trabalho, que depende da velocidade, e a gente realiza a integral, a gente vai ter o quê? Uma integral polinomial de algo que varia. Então, a gente vai obter o quê? Um x ao quadrado sobre 2 do ponto inicial ao ponto final. E se a gente equacionar isso,
o que a gente está observando como variável é o que? A velocidade. Então, a massa multiplicada pela velocidade final ao quadrado sobre 2, menos a velocidade inicial ao quadrado sobre 2, é o que a gente chama de o quê? De trabalho. Então, a variação de energia cinética é o que convencionamos como trabalho. Denota a vocês que esse símbolo semelhante ao símbolo de somatório é o que eu sempre utilizo para descrever energias. Então, sempre que você vê esse sinal escrito por mim, eu estou relacionando ele à energia. Eu sempre denoto com uma coisa depois. Esse sinal com C significa o quê? Energia cinética. Esse sinal com um PG, pode ser quando use um U, é o quê? Energia potencial gravitacional. Esse sinal com um PE é um sinal o quê? Energia potencial elástica. Eu sempre vou ter essas coisinhas e eu sempre vou falando para vocês o que significa cada símbolo que eu estou fazendo. Porque eu geralmente sempre crio uma coisa diferente para ficar mais fácil de eu botar na minha cabeça. Enfim. A variação de energia cinética é equivalente ao trabalho e a gente demonstrou isso a partir do quê? Da equação do trabalho sendo integrada até uma certa parte e introduzindo nessa certa parte a equação atemporal, a equação que independe de tempo. Então aqui a gente tem uma frase que é: a energia cinética varia sobre a atuação de trabalho, assim como o momento linear. Então é interessante a gente ficar ciente disso, que o momento linear também varia em decorrência do trabalho, assim como a energia cinética. Então está aqui uma descrição de vetorial do que eu fiz na integral. Beleza? Vamos partir para a próxima parte. Aqui a gente já encontrou a energia cinética, como ela pode ser obtida a partir do viés do trabalho. Lembrando que o trabalho ele é realizado sobre um corpo de uma massa aleatória e é basicamente o produto escalar, ou seja, pego uma força, multiplico pela minha distância. Beleza? Aí, resultado. Então aqui vamos analisar agora energias potenciais e forças conservativas. Então, se uma força é conservativa, o trabalho sobre ela é independente do caminho. Aqui, para a minha energia cinética, o trabalho literalmente depende do caminho. O caminho que eu fizer vai ter energia cinética diferente. Mesmo que ele seja algo escalar, que independe de várias entidades vetoriais, dependendo do meu caminho, o meu trabalho ele vai deixar de ser algo que independa somente daquele meu sistema escalar de um referencial só. Ele vai depender de todo o caminho tracejado. E já uma força conservativa não vai depender. Ou seja, se eu tenho uma força gravitacional, se eu tenho uma força atuante sobre a mola como uma força elástica, o meu trabalho, a minha energia disso, vai depender dos meus sistemas de coordenada? Não vai depender tanto. E é isso que a gente vai ver. Cada caso é um caso, tá? Então aqui, tem uma minha força, descrevo ela como a derivada de uma energia potencial dt, e descrevo aqui a energia potencial 2 menos energia potencial 1, que é equivalente em menos a integral dessa força. O que é que eu estou querendo fazer? Eu estou basicamente descrevendo relações de energias conservativas e não conservativas. Se a equação que eu estou descrevendo aqui é respeitada, eu tenho uma descrição de o quê? De força conservativa. Se eu tenho essa equação aqui não respeitada, eu tenho uma descrição de força não conservativa. E daqui a gente observa se o trabalho é ou não uma função de estado. Então, para apenas uma coordenada S envolvida, a força produzida pela energia potencial é conservativa. Então, a gente vê isso na prática inserindo esses conceitos de força conservativa ou não. Lembrando que o trabalho é uma força multiplicada por uma distância, produto escalar da força pela distância. Então, o trabalho de 1 a 2, do estado 1 ao estado 2, é igual à integral de S1 a S2 da força conservativa mais a força não conservativa de ds. Continuando na integral, eu obtenho aqui o resultado do que? Da integral para a força conservativa e para a força não conservativa. E escrevo a mesma fórmula aqui. Então, para uma conservativa, eu obtenho esse resultado. Para a não conservativa, eu obtenho esse resultado. Ou seja, eu basicamente montei uma equação de energias e trabalho total. Em resumo, para toda força conservativa, isso aqui é de modo mais genérico, tá? Estou fazendo isso de modo genérico, a gente vai aplicar para força gravitacional e força potencial elástica. Por quê? Porque é sempre importante a gente ter o respeito dessas equações sendo validadas. Sempre que a gente tiver uma força potencial e ela for integrada, se ela tiver multiplicada pela distância, a gente obtém o trabalho, e o trabalho é a variação dessa energia. Ou seja, sempre que estivermos trabalhando com forças conservativas, o resultado da energia dela, final menos inicial,
sempre vai ser respeitado e independe do sistema de coordenadas. Isso vai me entregar um trabalho conservativo. Já trabalhos não conservativos, eles vão depender intrinsecamente do caminho. Então, eu tenho que analisar o caminho realizado, o processo realizado. Então, forças não conservativas, a final menos inicial não vai ser válida. Então, por isso que o resultado dela é sempre obtido a partir de uma integral. Então, com isso, a gente consegue descrever equações de energia total e equações de energia mecânica. Então, vou deixar essa parte de energia total para daqui a pouco. Vou analisar agora a energia potencial gravitacional. Se a gente sabe que o peso é a massa vezes a gravidade, o que acontece se eu integro isso? Se eu integrar esse termo, eu vou ter o quê? Uma força vezes uma distância, que vai ser a minha análise de mg. Então, basicamente, eu tenho a minha energia que depende da minha cota, que pode ser uma cota relacionada a y ou pode ser uma cota relacionada a z, dependendo de como você está utilizando o sistema de coordenadas. Eu coloquei como y. Então, a gente vai denotar como U de G, ou energia potencial gravitacional, como eu já mencionei, é PG, a energia proveniente da energia potencial, que é uma força conservativa. Então, isso aqui, se eu pego a variação de cota como até onde ele caiu, do início da queda até onde ele caiu, ou do ponto mais baixo até o ponto mais alto, eu consigo determinar uma variação de cota, que é do meu estado final ao meu estado inicial, ou do estado inicial ao estado final, e consigo obter uma variação a partir disso. Ou seja, se eu consigo analisar o estado final e inicial, eu tenho uma energia relacionada a forças potenciais. E como a força gravitacional respeita essa descrição, a força potencial gravitacional é uma força potencial. Assim como a força potencial gravitacional pode ser obtida uma energia a partir dela. E essa energia é uma energia potencial, que respectivamente é relacionada à gravidade. Da mesma forma para a energia elástica. Já fazendo, obviamente, todas essas descrições de maneira mais rústica, porque cada um já viu isso nos livros, etc. e tal, e só estou passando isso aqui de maneira mais básica. Então, a energia elástica, como eu já mencionei antes, uma força especial, F igual a menos kx, força elástica, botei aqui um E lá, é igual a quê? Como é que vai ficar a sua energia potencial elástica? A gente vai pegar esse termo aqui e integrar. Jogando isso nessa equação aqui, a gente vai ter uma aceleração que depende de quê? Que depende da posição. Então, como eu falei anteriormente, o que acontece se eu integrar? Se eu integrar, eu vou obter um k sobre 2 de x final até x inicial. Não botei o x inicial aqui, só botei como x de maneira mais resumida. Mas a integral total é k sobre 2 multiplicado por xf ao quadrado menos xo ao quadrado. Ressalto a vocês que a gente está observando o problema a partir da posição de relaxamento. Então, o x inicial ele é sempre analisado a partir da posição que a mola está relaxada. Então, se a mola está relaxada e eu tenho uma deformação de tração, a gente vai observar isso como um deslocamento de uma maneira. Se eu tenho uma mola relaxada e ela foi comprimida, eu também tenho um deslocamento, mas no sentido de compressão. Então é sempre importante a gente ressaltar isso. E a força elástica ela vai ser uma força potencial. Lembrando de que para os cálculos em dinâmica, a gente não vai ver uma mola sendo tracionada ou comprimida até que ela saia do seu regime elástico e comece a se deformar. Aqui a gente sempre vai considerar uma mola que esteja sempre no seu regime elástico. Por conta disso, ela vai ser uma força conservativa. O que na vida real, dependendo da força que a gente aplica, possa ser que a mola se deforme. Então eu tenho uma mola de uma moto que bota em um caminhão. Obviamente essa mola não vai aguentar. Óbvio. Claro que eu estou trazendo um exemplo mais rústico só para ficar mais fácil de enxergar. Então isso já não vai respeitar essa descrição de energia potencial, de força potencial. Já vai ser uma força não conservativa e isso a gente já encara como um trabalho não conservativo. Tá certo? Então é sempre importante a gente ressaltar esse fato. E para finalizar, antes de ressaltar o que é uma energia total, eu vou descrever a energia mecânica. Então basicamente a energia mecânica ela vai ser a somatória de energia cinética com energia potencial, levando em conta que a gente não observa trabalhos de forças não conservativas. Então, na ausência de forças não conservativas, a energia total reduz o trabalho não conservativo a zero. E isso a gente chama de o quê? De energia mecânica. Ou seja,
Se eu tenho uma energia cinética no estado inicial, somo com todas as energias potenciais no estado inicial, seja potencial gravitacional, potencial elástica, potencial de Rayleigh, que é a potencial de atrito viscoso, e igualo isso com a minha condição final, que é o quê? Que é a energia final, mais o somatório de todas as energias potenciais finais, eu consigo obter uma constante. E essa constante vai ser equivalente tanto para o estado inicial quanto para o estado final. Ou seja, a energia mecânica ela não varia quando não há forças não conservativas. No caso, quando eu tenho um problema que não tem atrito, eu sempre vou ter o respeito da energia mecânica. Se eu tiver o atrito, eu tenho o respeito à energia total e não mais à energia mecânica. E daqui eu descrevo essa equação de energia total. A energia total, ela vai ser a soma da energia centrípeta mais todas as energias potenciais, que podem ser energia potencial elástica, gravitacional, Rayleigh, enfim. E igualando isso à energia cinética, eu vou ter energia cinética inicial, mais a energia potencial inicial para todas as energias potenciais, e mais o trabalho de forças não conservativas. Então, levando em conta o trabalho de forças não conservativas, somado com o estado inicial, eu tenho o que? O estado final. E essa é a minha descrição de energia total. Então, para cada caso, eu vou ter um caso. Se meu problema tem atrito, eu vou considerar como energia total e faço balanceamento energético relacionado à energia total. Não tenho atrito, meu problema está sempre conservado. Faço um balanceamento só relacionado à energia mecânica. E aí entra a função de estado. O que? O final vai ser equivalente ao inicial. Respectivamente, o inicial vai ser equivalente a uma constante que é equivalente ao final. E assim a gente trabalha com método energético. Já potência e eficiência é basicamente descrever a mesma coisa, porém com uma maneira mais distinta. Por quê? Porque a potência ela vai ser a taxa de variação em relação ao tempo do meu trabalho. Lembrando que o trabalho ele depende intrinsecamente da posição. E agora, se a gente conseguir derivar isso aqui em relação ao tempo, a gente consegue obter a minha potência. Então, eu tenho vários tipos de potência. Uma potência só para termos não rotacionais, termos translacionais, e uma potência para termo rotacional. Por quê? Vamos observar unidades. Qual seria a unidade de energia? Se eu tenho o quê? Que é a massa, quilograma, multiplicado pela gravidade, por exemplo, que é metros por segundo quadrado, e multiplicado pela cota, eu obtenho meu joule. E meu joule significa o quê? Quilograma, metro quadrado, segundo quadrado. Já para o meu trabalho, eu obtenho a mesma maneira. Variação ou não de joule ainda vai ser um joule. Então, a mesma unidade de energia é a mesma unidade de trabalho, que é o joule. Já para a potência, é um estado diferente. Por quê? Porque a potência ela vai ser uma taxa de variação da minha unidade anterior, que é o joule. Então, o joule sobre tempo é o que a gente vai considerar como watt. E a gente escreve isso como Wzinho. Por isso que eu não coloco o meu trabalho com um W. Eu coloco ele como esse tal estilizado aqui. Porque eu sempre vou confundir a unidade de potência com o meu trabalho. Aí eu fico em dúvida. Estou utilizando potência? Estou utilizando trabalho? Estou utilizando o quê? Então, por isso que as minhas letras geralmente têm essas descrições diferentes. A energia como quase um somatório, né? Pega aqueles traços do somatório e corta. Eu descrevo aqui minha energia. E meu trabalho é um tal diferente. E para minha potência, como eu já falei, né, agora há pouco, eu pego meu trabalho e derivo em relação ao tempo. Se meu trabalho era o produto escalar da força pela distância, e eu derivo em relação ao tempo, eu vou derivar o quê? Eu vou derivar a minha distância, porque se eu derivar a minha aceleração que está no trabalho, eu vou ter uma derivada da aceleração, que é a aceleração segunda. E eu não vou querer saber o que acontece da minha massa multiplicada pelo jerk, que é essa variação da aceleração, multiplicada pela minha distância. Eu vou querer a minha força multiplicada pela variação da distância, que é o que a gente chama de velocidade. Muito mais prático eu analisar isso. Então, a minha força pela velocidade, o produto escalar das duas, é equivalente à minha potência. E a gente enxerga isso pelas próprias unidades. Eu tenho Newton multiplicado por quê? Por metros por segundo. Eu obtenho o quê? Meu watt. Lembrando que o Newton ele é o quilograma metros por segundo quadrado. Está aí o meu resultado. Para termos rotacionais, basicamente eu pego tudo isso aqui e descrevo em termos de rotação. Descrevendo isso em termos rotacionais, eu tenho aqui um torque. Esse torque ainda está no modo meu simples. Depois vocês vão ver como é que eu escrevo meu torque.
Quando eu estiver trabalhando com torque na próxima aula, vocês vão ver que eu utilizo um símbolo um pouco diferente disso aqui. Então, o torque multiplicado pela velocidade angular também é a minha potência. Então, se eu tenho simplesmente um torque multiplicado escalar pela a minha taxa de variação da angulação, que é a minha velocidade angular, eu tenho a minha potência. E a unidade é o quê? Torque, Newton vezes metro. Unidade da velocidade angular, radianos por segundo. Tenho basicamente o que? Newtons, metros por segundo. Mesma unidade, watt. Também tenho a minha potência de outro jeito. Então está aqui a minha equação para obter potência e a gente abre uma grande gama de equações para a gente fazer isso aqui. Basicamente, a aula de hoje a gente consegue resolver com vários problemas. Então está aqui, ó, potência de translação, né, que foi o que eu acabei de descrever, que é basicamente a minha força multiplicada pela velocidade, né? Tenho aqui outra coisa. Isso aqui a gente vai ver que consegue obter o momento linear, né, mas não é o caso da aula de hoje. Tem a minha potência de rotação, que eu acabei de escrever. Eu posso integrar isso aqui e obter alguma coisa. Tenho aqui, ó, algo relacionado ao meu torque, que é basicamente pegar essas equações e ir introduzindo nas mesmas para obter outras equações, mas não se apeguem tanto a isso aqui. É só pegar minha equação cinética atemporal e sair juntando com essas outras equações obtidas para obter relações de deslocamento, levando em conta a minha potência, para obter equações de velocidade levando em conta essa potência, sempre coisa assim. Então não precisa se apegar, não são formas que a gente vai aplicar toda hora. Como eu disse, cada caso é um caso. A gente só precisa dos conceitos teóricos de forças conservativas e não conservativas, que é o trabalho total, relacionado à energia total ou não. Conceitos de energia mecânica, quando forças não conservativas são igual a zero, e que a gente pode obter a potência a partir de uma derivada em relação ao tempo do trabalho. E a minha eficiência mecânica não tem muito o que falar, literalmente. Ela é basicamente o quê? A minha potência de saída sobre a minha potência de entrada. Ou seja, minha potência útil, que eu preciso para realizar algo, sobre aquela potência que eu sou capaz de fornecer. Então, basicamente, essa vai ser a minha eficiência mecânica ou rendimento. Rendimento e eficiência, a gente chama de mesma coisa. Beleza? Então, basicamente, esse é o conteúdo da aula de hoje. E a gente vai fazer um probleminha. Beleza? Ei, cara, Oi? eu queria só tirar uma dúvida contigo em relação a trabalho conservativo. Trabalho não conservativo, tá aqui. Pronto. Por exemplo, pensando num problema que, sei lá, um bloco vai andar, aí eu vou querer saber para calcular o deslocamento dele, umas questões com atrito. Aí, enfim, mais uma a gente vai utilizar a balança energética. Isso. Aí eu quero encontrar o deslocamento ou o Mi, né? Pronto. Que é o coeficiente de atrito. Aí, por exemplo, a gente encontra o trabalho das forças não conservativas. Aí, realmente, na hora de procurar, na hora do cálculo, aí tira o trabalho realmente igual à força de deslocamento mesmo, como se fosse qualquer outro trabalho. Lembrando que, pra gente, por exemplo, supondo esse exemplo aí do bloco. Acho que eu não trouxe um exemplo do bloco assim não. Mas tem um problema interessante, eu vou fazer e vou postar. Beleza. Assim, partindo desse pressuposto que a gente tem um plano inclinado, aleatório, e tem um bloco que está deslizando nele. Então, supondo que a gente vai ter um atrito aqui e colocando como hipótese que esse bloco não vai estar rotacionando, ele só vai estar realizando o movimento de deslizar e o atrito vai estar dissipando energia. A gente vai ter uma conservação de energia total e não mais de energia mecânica. Por quê? Porque vai ter o atrito. E o atrito é uma força não conservativa. Massa, problema garantido. Então, nesse estado inicial, se ele partir do repouso, a gente já vai ter energia cinética como zero. Se ele está numa certa altura, a gente já vai ter energia potencial gravitacional. Se não tem nenhuma mola, a gente elimina a energia por mola. Se não tem nada relacionado à viscosidade, também elimina isso. Então só ficou a energia potencial inicial, que vai ser responsável por toda a conversão. Então ela vai garantir toda a energia fornecida no início. Agora vamos para o estágio final. O estágio final ele vai depender do trabalho não conservativo. Por quê? Porque a integral de uma força pela distância, e que força é essa? É a força de atrito. Então o trabalho não conservativo vai ser a integral de 1 até 2, que no caso 1 até 2 vai ser da posição 0 até a posição final de movimento, quando ele para de se movimentar, que vai ser onde ele acaba o plano inclinado.
da força de atrito pela essa distância. Ou seja, μ vezes a normal. Normal é essa que a gente vai obter a partir de um balanceamento dinâmico, que é obtido a partir da aplicação da segunda lei de Newton em um sistema de referência que você está utilizando. E isso multiplicado pela distância que a gente vai integrar. Então, essa força de atrito multiplicada pela distância final menos inicial vai ser o trabalho não conservativo, e somado esse trabalho não conservativo à energia final, que provavelmente vai ter energia cinética, que vai ser a energia do movimento de queda, a energia potencial gravitacional, que pode ser zerada caso ele pare em uma cota zero, que é onde a gente posicionou o sistema de coordenadas inercial, e se não tiver nenhuma mola, a gente considera a energia cinética como zero, ou energia elástica como zero. Então, não sei se deu para tu entender, mas quando a gente tiver um problema sempre assim, que há atrito, que são forças não conservativas, a gente vai ter que pegar essa força, multiplicar pelo dr, como está descrito aqui, ó, cadê o dr? Está aqui esse dr. Então, essa força vai ser a força de atrito, então a gente vai ter μ vezes a normal, supondo que a normal seja igual o peso na direção y, vai ser o quê? μ mg vezes um cosseno de um ângulo e multiplicado pelo dr. Integrando isso, μ vezes mg, o cosseno do ângulo e a posição final menos inicial. Esse vai ser o trabalho não conservativo que a gente vai jogar aqui. Isso aqui vai estar do outro lado, do lado final. Porque o trabalho não conservativo mais a energia cinética final inicial vai indicar a energia inicial. Ou seja, a energia inicial é equivalente à energia que ele está no final, mais a energia dissipada. Ficou claro? Ficou claro, mano. Obrigado, ficou claro. Mas se preocupe não, se não ficou, a gente vai fazer só um exemplo, tem aula de revisão, e a gente vai matar o que está lhe matando agora. Beleza? Tranquilo. Então, aqui a aula de hoje, assim, de trabalho e força, a gente encerra hoje, deixa até um GIF de uma aplicação, né, mais avançada. E agora vamos fazer um probleminha para a gente encerrar a aula com dignidade. Tá aqui as referências também, para quem vê. Eu botei de modo mais simplificado, não tá BNT não, só para vocês verem de onde eu tiro a minha teoria e as questões que eu pego. Então eu pego a teoria do Bier, do Tong e do Merian, pego questões do Bier, do Tong e do Merian. E é isto. Minhas aulas e questões das fichas são criadas a partir da plataforma Range. Vamos lá. Então, continuando, vamos fazer agora esse problema aqui da mola. Então, a questão do capítulo 3, a questão 37 do Merian, ela diz assim: a mola com constante K, equivalente a 200 newtons por metro, está fixada no suporte e no cilindro de 2 kg que desliza livremente sobre a guia horizontal. Beleza, então está aqui o trajeto da mola, está aqui o bloco e está aqui essa direção longitudinal que ele vai realizar o movimento. Se uma força constante de 10 newtons é aplicada ao cilindro no instante de tempo t, equivalente a zero, quando a mola está sem deformação e o sistema está em repouso, determine a velocidade do cilindro quando x é igual a 40 mm. Determine também o que? O deslocamento máximo do cilindro. O B é interessante que ele já bota as respostazinhas de como vai ficar o problema. Então já é bem legal. Então vamos lá. Como é que a gente começa esse problema? A gente tem que analisar os dados. O que é que ele deu? Constante elástica de 200 N por metro. O que é que ele deu também? Que a massa desse cilindro é 2 kg. Que desliza livremente, ou seja, não tem dissipação por atrito. Já coloca como hipótese. Não há dissipação por atrito. Outra coisa interessante. Se uma força constante de 10 N é aplicada ao cilindro no instante de tempo t equivalente a zero, quando a mola está sem deformação e o sistema está em repouso, determine a velocidade do cilindro quando x é equivalente a 40 mm. Também determine o deslocamento máximo do cilindro. Então aqui a gente já começa a descrever. Eita, passei o slide. Daqui como a gente já começa a descrever, ó, eu já vou ter o que? Os dados anotados. Ressaltei aqui a primeira parte, que é a mola tem constante elástica K, fixa no suporte, no cilindro, blá 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 blá.
denotei aqui os valores que a gente vai obter. Primeiro, se é um problema cinemático, a gente faria o quê? Analisaria a velocidade, deslocamento e blá blá blá. Porém, esse é um problema cinético, ele depende de forças. Então a gente vai começar fazendo um balanceamento de diagrama de corpo livre, no momento de iminência, quando ele está começando a se mexer e vai se mexer. Quando ele está naquele ponto ali de que se eu fizer mais um pouquinho de esforço, ele sai do lugar. Então, feito isso, a gente vai ter o peso do bloco atuando para baixo, a normal do bloco atuando para baixo. Vamos ter aqui a força de elástica, que vai estar empurrando o bloco para o sentido contrário de movimento, já que uma força F1 foi aplicada de 10 N para a direita, lembrando de posicionar o meu sistema de referência no ponto de relaxamento da mola, ou seja, tem um Y positivo para cima e um X positivo para a direita a partir de posição de relaxamento, como eu denotei aqui abaixo, denotei como XO. Lembrando que esse meu XO ele é equivalente ao quê? Ele é equivalente a esse ponto que eu denotei aqui, XO. Então eu já demarquei meu sistema de coordenadas que a gente vai anotar como referência. Feito isso, montei meu diagrama de corpo livre. E agora eu vou fazer o quê? Vou analisar o meu caso 1, que é o momento de eminência, e depois quando ele começa a se mexer, que é basicamente eu aplicar a segunda lei de Newton. Então, se eu consigo isolar aqui esse meu diagrama de corpo livre, eu posso obter uma equação de aceleração a partir do meu balanceamento. Então, vamos montar o balanceamento da equação segunda lei de Newton. Fazendo a segunda equação da lei de Newton para o sistema cartesiano, já que é o melhor sistema a trabalhar com esse caso, eu tenho massa vezes x dois pontos, que é a minha aceleração no eixo x, vai ser equivalente a todo o somatório de forças resultantes no eixo x. F1 atuando para a direita, positivo. Força elástica, menos kx, atuando no sentido negativo. Beleza. Isso aqui vai ser equivalente a 10 menos kx. Tranquilo. Tenho aqui a força resultante no eixo y. M multiplicada por y, dois pontos. É igual aqui, toda a força atuante na vertical. Normal positiva, que é uma força de vínculo, e peso negativo, que é uma força relacionada ao que é a massa vezes a gravidade. Se o meu bloco ele não se mexe na vertical, a gente consegue encontrar uma equação para a força normal, no qual a força normal é equivalente à força peso. Então, provei que nesse exemplo a força normal é equivalente à força peso. Feito isso, com a primeira equação aqui, eu consigo isolar a minha aceleração. Então, a minha aceleração agora ela é descrita dessa forma aqui, 10 menos kx sobre a massa. Então, eu tenho uma aceleração que ela varia com o deslocamento da mola. Vamos ver como é que essa aceleração fica agora de um jeito cinemático, porque o trabalho cinético já foi, que foi balancear o diagrama de corpo livre e montar o que? A segunda lei de Newton. Fiz isso tranquilamente. E ainda ponho como hipótese aqui, que não há uma rotação do meu corpo. Então isso já é interessante a gente notar. Ou seja, que o somatório de torques é equivalente a zero. Então já é uma coisa um pouco mais avançada. Não precisa se preocupar com isso. E esse conceito de torque eu vou trabalhar ele na outra aula. Beleza? Então essa parte aqui podem desprezar. Como eu já desprezei agora, despreze mais ainda. Se a gente tem que a aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo e a velocidade é a taxa de variação da posição em relação ao tempo, a gente vai montar aquela mesma equação clássica que a gente já está careca de saber. A dx igual a vdv. Integrando isso aqui, jogando essa aceleração como que a gente obteve a partir do balanceamento da equação de Newton, a gente consegue prever tanto a velocidade do meu movimento quanto o possível deslocamento total em relação a essa equação de aceleração que a gente obteve. Então vamos fazer isso. Integrando agora, o que eu obtenho? Vou obter aqui uma integral de VO até VF, de VdV, a minha integral da minha aceleração, inserindo a minha equação de aceleração aqui. Depois integrando isso aqui, vou obter 10 sobre m de xf menos xo menos k sobre m xf menos xo ao quadrado sobre 2. É até um ponto interessante a gente observar isso aqui. Por quê? Porque sempre que estivermos trabalhando com alguma mola e você fez alguma integral, seja ela do tamanho que ficou, e de repente você para observar, será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que tudo que eu fiz relacionado à mola está certo? Observe se isso aqui vai se respeitar. Se a minha constante da mola estiver sempre sobre a massa, então você está no caminho certo.
É interessante a gente observar isso porque a gente fazendo esse balanceamento aqui, ó, com a constante sobre a massa, a gente sempre está respeitando uma aceleração proveniente da mola. E isso é aquele ponto onde a gente observa se o cálculo da gente está certo ou não. Então é interessante a gente ficar prestando atenção nisso aqui, porque se, por exemplo, a constante estiver embaixo e a massa estiver em cima, já é interessante que você fez o cálculo errado. Então você volta para ver que a integral está errada. Ou alguma coisa que você fez, operou e ficou errado e a integral ficou mais errada ainda. Então isso aqui é sempre um padrão que se repete. Tá? Então, assim, não é uma fórmula, mas é só uma dica que eu estou dando. Assim, presta atenção nessas entrelinhas. Então aqui, ó, xf² menos x² sobre 2, que é a integral de um polinômio aqui, ó. Integral de x dx. Feito isso aqui, a gente obtém a outra integral, que é a integral de v dv, que vai ficar vf² sobre v ao quadrado. Então, basicamente, a gente obteve um super torre de L. Se a gente isolar aqui a velocidade, eu vou ter vf é igual a vo, 2 multiplicado por tudo isso aqui. Então já é interessante a gente observar isso aqui. Passando para o outro lado, né, onde está a continuação do cálculo. Na continuação do cálculo, eu tenho aqui ó, o meu super torre de L, que vai estar sendo escrito dessa forma aqui. Vf é igual a v ao quadrado mais 2 vezes 10, né, que vai ser 20 sobre m, multiplicado pela variação do deslocamento, menos o k sobre m, faltam 2 aqui. Ó. Faltam 2 aqui. Presta atenção nisso. Não sei se vai mudar o resultado, não. Possa ser que na calculadora eu tenha considerado 2. Mas enfim, faltam 2 aqui. Ficar ciente nisso aqui também. Deixa eu ver se eu eliminei esse 2 de alguma coisa, só para ficar ciente. 2 daqui. Tananã, vai multiplicar. Ah, não, faltou não, minha gente. Porque a mola está dividida por 2. Beleza, estou respeitando o cálculo, está tudo perfeito. Então, já que estou respeitando o cálculo, está tudo perfeito, vamos continuar. Substituindo a calculadora pelos dados que a gente tem, qual é a velocidade inicial? É 0, porque ele partiu do repouso. Qual é a posição inicial? É 0, eu estou na posição de relaxamento. Qual é a posição final? Meu 0,040 metros, que é o meu 40 milímetros, que é a posição de tracionamento da mola. Tem a minha massa que já foi dada, a massa equivale aqui a exatamente 2 kg, que é a massa do meu cursor, né? Tem uma constante que já foi dada, que é 200 newtons por metro, se não me falha a memória. Cadê? 200 newtons por metro. E agora é só substituir. Basicamente, ó, a gente relacionou cinemática com cinética e conseguiu bolar uma equação no qual a gente observa agora qual é a velocidade final. Então, substituir na calculadora, obtenho o meu 0,489 metros por segundo, que é a minha velocidade final após a gente tirar a raiz. Então, teoricamente, aqui deveria ter um mais ou menos, né? Já que o resultado de uma raiz vai ficar mais ou menos algum valor. Enfim. E agora, quando a função é máxima, que no caso ele pede aqui para obter qual é o deslocamento máximo. Cadê o problema? Ele pede aqui, ó. Determine também o deslocamento máximo do cilindro. Fazendo o deslocamento máximo do cilindro, a gente vai ter essa equação aqui e a gente vai analisar quando ela é máxima. Então a gente vai ter que lembrar de cálculo 1, hein, galera? Quando é que uma função é máxima? Quando o quê? O resultado dela é 0. Então a gente vai observar aqui, ó, quando tem essa minha equação aqui e o meu resultado estiver dando... Alguém fala alguma coisa? Acho que não, né? Ah, beleza. Então a gente analisa aqueles conceitos de cálculo 1 para observar quando é máximo e quando é mínimo, enfim. Então, quando a gente assume a velocidade lá quando 0, a gente vai observar o máximo. Então, realizando tudo isso, levando em conta a velocidade inicial do repouso, que é 0, e levando em conta a posição de relaxamento, que é 0, a gente vai obter uma função de segundo grau, no qual a posição de deslocamento máxima vai ser a variável em questão. Então, resolvendo, né, por Bhaskara, então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac e x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, a gente vai obter um x1 e um x2. Então, um desses x vai ser equivalente a 0 e o outro x vai ser o que a gente quer, que é 0,1 metros, ou seja, 100 milímetros. Então, a gente encontrou a resposta do deslocamento máximo quando a função é máxima. Problema resolvido. Alguma dúvida? Entendido. Negativo. Então, a gente fez aqui um problema que ele aborda várias questões.
Tanto a gente lembrar de quando a função é máxima, da gente relacionar cinemática com cinética, da gente lembrar que não há atrito e etc e tal. Querem resolver mais um ou já querem que eu encerre? Rapaz, faz isso aí, Quer fazer mais um? Isso aí se é massa. puder. Vamos fazer mais um. Vamos fazer esse aqui de polia. Polia com força é interessante, né? Então vamos lá. Questão do Merian agora, né? 3,38. Determine as acelerações dos corpos A e B e a tensão no cabo devido à aplicação da força de 300 N. Expresse totalmente o atrito e as massas da polia. Ou seja, polia ideal, fio ideal. Essa é a hipótese que você tem que botar. Como ele pede para desprezar o atrito, você bota sem dissipação por atrito. Beleza, outro problema resolvido. Tem aí a aplicação da força, P, tem aí a massa de A e a massa de B, e agora a gente vai começar a teorizar o problema. Então, se é um problema cinético, temos que fazer o quê? Balanceamento de forças. Fazendo o balanceamento de forças. Vamos lá. Dá um zoom aqui, dá uma voltinha, pronto. Merian 3,38. Então ele pede para a gente determinar a aceleração, blá blá blá, desprezar isso e aquilo. Então a gente considera também que os corpos estão em equilíbrio vertical e rotacional. Que é basicamente descrever que esses corpos não vai estar rotacionando e nem que ele vai estar decolando, né? Só vai estar na horizontal, não vai estar nada de eixo Y. Levando em conta isso, a gente vai ter um diagrama de corpo livre para o carro A e para o carro B. Para o carro A, a gente tem a normal para cima, o peso para baixo em relação a J. E na relação ao I, a gente tem a tração T2. Em relação a IJ, lembrando que em relação ao quê? Em relação ao sistema de coordenadas, eu posiciono ele em um ponto que eu queira observar meu movimento. Eu não deixei aqui claro, mas eu posiciono onde o carro está aqui. Então esse seria o meu ponto de posicionamento do sistema de coordenadas, para observar o deslocamento do carro. Montei o diagrama de corpo livre do carro A, vou montar o diagrama de corpo livre do carro B. Normal para cima, peso para baixo, na direção de J, na direção de I, carga de 300 N aplicada para a direita e T1 e T3 aplicada para o lado esquerdo, na direção de I. Aí eu Deixa vou falar. eu, cara, Oi, pode falar. eu não entendi direito um tipo de cada, um entendimento de cada tração aí dos blocos. Ah, pronto, isso eu vou falar as trações já já. Eu estou explicando o diagrama de corpo livre de cada um e vou fazer a relação agora. Beleza? Tá, Então, professor. vamos devagarzinho que a gente chega lá. Vamos lá. Então, fazendo agora o diagrama de polia 1 e polia 2. Por quê? Então, já pegando o gancho aqui, já que ele já falou, vamos embora. Então, aí eu separei em T1, T2 e T3. Por que eu fiz isso? Simples. Quando a gente tem um mesmo fio, a gente tem uma mesma atração atuando sobre este fio. Claro que a gente está supondo uma corda ideal, um fio ideal, um cabo ideal. Ele é inextensível. Então sempre a tração vai ser atuante em todo ponto desse fio. Porém, a gente tem três fios. Tem um fio que vai estar percorrendo todo esse trajeto. Temos um fio 2 que vai estar ligado à polia 1 e ao carro A. E tem um fio 3 que vai estar ligado aonde? Ao polia 2 e ao carro B. Por isso que no carro A eu denotei a tração em 2, que é esse fio, a tração referente a esse fio 2. Para o carro B eu denotei a tração de 1, que é referente ao fio mais comprido. E a T3 referente a esse fio mais curto aqui. Então a gente tem três trações atuando no nosso problema. Então é sempre interessante a gente estar observando isso aqui de maneira mais prática. Porque a gente vai fazer um diagrama de corpo livre para os quatro objetos e a gente vai descobrir quem é T1, T2 e T3. Então, fazendo o diagrama de corpo livre em P1 e P2, eu estou fazendo por parte para a gente ver de onde é que tira isso. Mas você direto, você já vai estar você já vai estar craque de tanto fazer problema. Então você já pode ir lá direto. Mas fazendo aqui devagarinho, o diagrama de corpo livre em P1 é quem? É T1 e T1 de um lado. Então tem uma tração em 1 puxando essa polia para a direita, por cima e por baixo. E tem uma tração 2 puxando a polia para a esquerda, que é a resistência do carro. Para a polia 2, eu tenho o quê? A tração que o carro está fazendo para puxar essa polia para a direita, que eu chamo de T3. E a tração 1, que é a do fio maior aqui embaixo, e a outra tração 1, que é a do fio maior também na parte de baixo da polia, ambas para a esquerda, sempre puxando a polia para o lado da esquerda. Então tem essa relação aqui.
Isso é basicamente a aplicação da terceira lei de Newton, gente. A gente tem uma T3, que ela tanto está aplicada na polia 2 quanto aplicada no carro B3, como a gente está vendo aqui, ó, ambas em sentidos opostos. Olha aí a aplicação da terceira lei de Newton. B está fazendo uma força na polia 2, assim como a polia 2 está fazendo uma força em B. É só observar o sentido aqui, ó, mesma força, sentido diferente. Aplicação segunda da terceira lei de Newton pura. Por isso que tração não tem equação. A gente obtém ela a partir da consequência da terceira lei de Newton. Então, feito isso aqui, ó, temos agora o balanceamento aplicando a segunda lei de Newton. Então, eu vou aplicar para cada um desses corpos aqui. Polia 1, polia 2, carro A, carro B. Para carro A, F resultante na direção de x. Eu vou ter a massa do carro A vezes a aceleração dele em x, que vai ser equivalente só à força T2. Só tem essa força atuando. Para a direção y, tem o quê? Normal equivalente ao peso. Então, eu já boto de cara, normal equivalente ao peso. Para P1, que no caso aqui a gente está observando o carro B, a gente vai ter o quê? Massa vezes x de B, que vai ser o quê? Carga aplicada. Temos aqui T1 negativo e T3 negativo. Beleza também, como está descrito aqui embaixo. Então, a gente já fez as forças em x de cada um desses corpos. Beleza. Para a polia 1, força em x. A polia, primeiramente, ela vai estar fixa. Ela vai se mover em decorrência dos carros A e B. Então, a gente considera ela como polia em equilíbrio. Logo, ela não há uma aceleração própria a partir dela. Então, vai ter um equilíbrio de forças em relação a ela. Ou seja, a força está equilibrada dela em relação a ela mesma. Então, as duas trações em 1, ou seja, as duas forças aqui que está puxando a polia 1 para a direita é equivalente à tração em 2. Então, T2 é equivalente a 2T1. Analogamente para T3, se a gente observar a polia 2. Como a polia em relação a ela mesma não vai ter uma aceleração, a gente vai observar aqui o quê? Que 2T1 negativo é igual a T3, ou seja, o T3 vai ser equivalente a 2 tração em 1. Então, a gente já conseguiu equações para T3 e T2, sendo T2 equivalente a 2 vezes a tração em 1, que é a tração no cabo maior, e T3 é equivalente a T2, que é equivalente a 2 trações do cabo maior, ou do fio maior ou da corda maior, tanto faz. Feito isso, a gente vai obter a equação aqui, ó. Pega a equação 1 do corpo A e isola o T1. Então, a gente obtém isso aqui, ó. Massa de A vezes x de A sobre 2. E pega o corpo B e a gente obtém a equação aqui, ó. T1 é equivalente a mb, x de B menos o peso sobre 3. Que é a equação que a gente obteve aqui ao realizar o balanceamento de Newton. Lembrando que é 3 porque a gente tem 2T1 mais T1. Então, a gente tem 3T1 do lado esquerdo e tem a carga aplicada. Então, a gente equacionou isso aqui. Aí, agora a gente lembra, se é fio ideal, quem é T1, ele é equivalente. Portanto, T1 e T2 é análogo. Então, a gente consegue montar uma equação a partir disso. Então, fazendo os cálculos, a gente vai ter duas vertentes. A vertente 1, que é considerar o seguinte problema. Os dois carros movem-se em conjuntos. Então, vai ter problemas que a gente vai ter mais de uma solução, porque a gente vai chegar em um ponto no qual não vai dar para saber o certo, e daqui a gente vai ter que teorizar, e dependendo da sua teoria a gente vai ter vários resultados, como por exemplo, T1 de um lado é igual a T1 de outro lado, já que o fio ideal a tração é equivalente, então T1 é igual a T1, portanto a gente consegue igualar essa equação com essa equação, e daí a gente tem uma resposta, que é essa vertente de cá. Já na outra vertente, a gente consegue montar uma relação de polias para analisar o esquema. Ou seja, monto a relação de polias onde eu analiso o deslocamento. Então, eu tenho aqui duas polias fixas e esse cabo que está sendo partido em 3 vezes. Então, eu consigo relacionar com um deslocamento triplo do carro B e um deslocamento duplo do carro A. Como eu desloco aqui, ó, 2x de A é equivalente a 3x de B. Então, a gente consegue montar outra relação a partir disso. Então, o problema tem as duas vertentes, T1 igual a T1 e relação de polia. E é sempre plausível a gente ver qual delas você vai fazer na prova. Ambas estão erradas? Ambas estão certas? Cada caso é um caso. Ambas estão corretas. Por quê? Porque em um caso eu respeito o quê? A equação da relação de polias. No outro caso, eu desprezo totalmente a relação de polias e afirmo que as duas trações são equivalentes. T1 é equivalente a T1.
Tudo bem? E óbvio que o resultado vai ser diferente, dependendo de qual vertente eu utilizo. Então, daqui para frente, a gente vai ter também essa possibilidade de respostas. A gente pode obter mais de uma resposta para o mesmo problema, dependendo de como eu considero o problema. Na prova, Carlos, como você faria? Como um padrão, eu faria dos dois jeitos, se desse tempo. Não vou mentir, eu faria T1 é igual a T1, que é o método mais rápido, eu encontro um valor. E depois acharia a relação de polia. Mas se eu só pudesse escolher um, em decorrência do tempo, eu faria só T1 igual a T1. Mas se eu quiser fazer pela relação de polias, você vai e faça a relação de polias. Então a dica é agora. Se você é de Félix, faça a relação de polias. Se você é de José e está sem tempo, faça T1 igual a T1. Você respeitou essa hipótese? Respeitou. Fez o cálculo balanceado? Fez. Então você tem essas duas ramificações de resposta. E aí, galera? Abriu agora o leque de confusão ou tudo bem? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Eu vou dar uma dar uma olhada de novo nesse último problema. Tá no drive já, tá? Tá aqui, ó. Eu vou dar uma olhada. Tá nas pastas antigas de 2022.2. Tá aqui em M1. Tem mais questões que eu fiz. Só que eu não vou resolver todas elas, né? Porque não vai dar tempo, óbvio. E também porque já tem coisa que eu já demonstrei e tem teorias que eu ainda não mostrei. Tranquilo? Pronto. Fechou. Então fechou. É isso aí, galera. Valeu. Encerro a aula de hoje aqui. A gente agradece. Gravação. Obrigado, Carlos.